Conheça agora as grandes marcas da educação, parceiras do Escola em Voz. Joy Brinquedos. Diversão é assunto sério. Via Jovem. A principal parceira das escolas particulares. Elos Educação e Turismo. Jornada das Profissões. 2025. A maior feira itinerante do sul do Brasil. Travelmate Intercâmbio é para a vida toda. Anderson Gross. O consultor número 1 das escolas particulares. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esteja você onde estiver, agora acompanhando mais um episódio do podcast Educação Escola em Voz. Convidamos você para assistir esse episódio que está cheio de informação, com muita novidade e muita coisa boa. Nós, como sempre, procuramos trazer para vocês assuntos que sejam relevantes no meio educacional. Dessa vez não é diferente, mas de uma maneira muito mais especial. Tenho certeza que vocês vão amar o episódio que nós estamos preparando para hoje. Temos preparado e vamos colocá-lo em prática a partir de agora. Primeiramente com meu parça, meu camarada Anderson Gross. Bem-vindo, Anderson, como vai? Opa, bom demais, Rony. O pessoal já tá vendo em casa aí pela câmera. Estamos aqui tomando um café delicioso. Marcos Mello, obrigado pela presença, querido. Obrigado a vocês, Rony. Obrigado, Anderson. É um prazer estar aqui nesse estúdio maravilhoso, nessa cidade maravilhosa que eu tanto amo também. E vamos lá conversar um pouquinho sobre educação, sobre carreira e sobre negócios, quem sabe. Olha, maravilha. Por isso que... Vai lá. Para você que acompanha o nosso canal, não se esqueça de inscrever-se no YouTube, acompanhando os episódios, ativando as notificações, ativando o sininho, curtindo, compartilhando os conteúdos que você gostar e também sugerindo, fazendo a sua crítica para que nós possamos sempre melhorar no produto e no conteúdo que trazemos para vocês. Se você quiser nos acompanhar em alguma outra plataforma de streaming, estamos no Spotify, na Apple Podcasts e também na Amazon. Acompanhe o Escola em Voz, todos os nossos... Este é o 13º episódio da segunda temporada, se eu não estou enganado. Alguma coisa assim, nesse sentido. Cara, eu acho que já tá mais. Eu já me perdi nas contas. Já. Se a gente considerar... Estamos na segunda temporada ainda, né? Então, não, já tá mais. Nós estamos... Bom, depois eu vou espiar aqui pra gente poder bater esse número. São 2, 3, 4, 5, vai 1, 2, 15º, 16º, por aí. Eu acho que sim, agora sim. Vai. Tá perto. Porque eu fiz as contas esses dias, tava chegando perto de 20 já na segunda temporada. Eu só sei que nós estamos chegando perto de 7 mil inscritos. Eu acho que com esse episódio já, hein? Porque, olha, sabe, Marcos, quando a gente começou esse projeto do primeiro podcast Educação do Sul do Brasil, né? Realmente voltado para as nossas questões mais regionais, falando mais da educação, né? Claro que a ideia não é criar fronteira, né? Mas que a gente pudesse entregar para os donos de escolas, os empresários, mantenedores, gestores, professores, coordenadores e também estudantes, né? Já temos conteúdo para estudantes aqui. A gente sempre pensou assim, cara, como seria legal ter algo que pudesse falar da nossa linguagem, né, aqui. Mas hoje você traz um assunto diferente, que é, na verdade, olhar para além fronteiras. Mas antes de a gente chegar nesse ponto crucial do nosso bate-papo, Marcos Mello, cofundador, né, da Futuro Eventos, também CEO da Futuro Eventos. Cara, como é que você chegou nesse universo da educação, em especial aí, rodando o Brasil inteiro, já que todo mundo te conhece, e tu conhece todo mundo, né? Mas onde é que foi o começo dessa história toda, para que, até mesmo algumas pessoas que te conhecem, né, carinhosamente, pelo período dos grandes congressos da educação, da feira, da Educar, né? Mas muitas vezes as pessoas não sabem que teve um pontapé inicial. Pois é. Ou um tiro de 7 metros. Um tiro de 7 metros, boa. Aliás, É professor de educação física, né? A colocação foi muito bem feita por você, Rony. A gente acho que tem que puxar por aí, né? Eu venho de família de educadores. Minha mãe, uma educadora formada em pedagogia, formada no magistério, antigo magistério. Depois fez pedagogia e fez educação física. Então, ela já de cara tem a educação de sangue. Meu pai militar também se forma em história e também passa a dar aula e exerce uma carreira até o fim da sua vida, depois na reserva como tenente-coronel da PM no Paraná. Então, eu tenho tranquilamente, se é que educação também vem pelo DNA, eu tenho a questão do DNA dentro da minha casa. Porque aqui o Rony geralmente fala que o bichinho da educação te mordeu. No Pois teu é, caso, né? já nasceu, já foi O meu foi ultra-uterino. 2 bichinhos, pai e mãe, né? Só que o meu pai também, uma época, ele perguntou para mim, uma única vez, você quer ser militar? Eu falei, não, ele nunca mais falou.
E era fazer Guatupê, na época que a Guatupê é a Academia Policial Militar no Paraná, né? E eu não quis fazer, não quis seguir essa carreira. Mas eu segui a carreira da educação. Eu, na época, com 17 para 18 anos, eu fiz vestibular para 3 cursos. Eu queria medicina e eu queria psicologia e educação física. Eu queria fazer esses 3 cursos. Olha só. Eu queria lidar com psicologia do esporte, queria lidar com medicina do esporte e com a educação física. Eu não passei no vestibular de medicina e não passei no vestibular da psicologia, porque na época, em Curitiba, era só federal. Isso 17, 18 anos. Nós estamos falando de 50 anos atrás. Eu tenho hoje 68 anos. Farei 69 esse ano. Então, nós tínhamos poucas universidades privadas, né, que te davam a oportunidade, de repente, de ir para uma outra universidade. E eu resolvi, então, naquela que eu passei, que era educação física, seguir, né? Seguir com a educação física. E levei sempre muito a sério isso tudo, porque eu convivi desde criança, jovem, adolescente, com a minha mãe, com o ambiente de escola, com o ambiente da educação física, com o ambiente da pedagogia, porque a minha mãe era especialista em didática, prática de ensino, né, e tudo mais. E eu convivi com isso. Meu pai também sempre gostou muito de esporte, e todo mundo em casa envolvido com esporte. Eu comecei a nadar muito cedo, daí depois passei para futebol, passei para basquete, entro para o handebol ali pelos 16 anos, mais ou menos, quando daí me tornei realmente um grande especialista em handebol como atleta, modéstia à parte, e depois eu me torno técnico, já com 18 anos. No primeiro ano de faculdade, eu me torno técnico em handebol e entro no que nós chamávamos na época Escola Técnica Federal do Paraná, depois virou Cefet, anos depois já ali, e aí vira hoje Universidade Tecnológica Federal do Paraná, aliás, uma das melhores do Brasil, né? E aí eu quero depois tocar um ponto sobre isso, para você ver a importância disso no início da carreira de uma pessoa. Porque eu sou ainda como acadêmico contratado como auxiliar de ensino, passo a ser técnico de handebol e professor de turmas de aula com pessoas, eu com 18, pessoas com 17 anos sendo meus alunos. Só que aí vem um grande detalhe, ela era e é até hoje uma grande instituição de ensino pública, nós vamos falar mais disso lá na frente, mas de uma qualidade impressionante. O que mostra que quando a gente quer, é possível sim fazer o ensino público de muita qualidade. Temos muitos alunos aqui da região que colocam no SISU, com a nota do Enem, a entrada para a tecnológica do Paraná. Do Paraná? É. Pois é. Então, ali, o meu berço de início de trabalho, com disciplina, com cumprimento de plano, com elaboração de planejamentos, com cumprimento de horário, de resultados. Instituição pública, tá? Resultados na aula, resultados no treinamento, resultados nas competições, disciplina, princípios e valores começaram a ser criados em mim. 18 anos de idade. Tá? Muito bem. Eu sigo a conclusão do curso e trabalhando ao mesmo tempo. Concomitante, eu estudava pela manhã e tarde e noite eu trabalhava no Escola Técnica e Cefet, tá? Que mudou o nome daí já ali. Quando eu termino minha faculdade, eu termino em agosto de 78, quando chega no final do ano, eu recebo uma visita de um amigo meu em Curitiba, que era de Curitiba e morava em Blumenau, e o que você está fazendo aqui na Escola Técnica, lá onde eu trabalhava? Eu vim falar com o Mauro, que era o meu chefe, meu coordenador, hoje já falecido, mas um dos melhores técnicos de handebol que o Brasil já teve. Já foi técnico da seleção brasileira e tudo, o Mauro Rudinski. E o Mauro, ele perguntou para o Mauro, eu não estava junto, eu fui chamado depois na sala. Eu preciso de alguém em Blumenau para dirigir as equipes masculina e feminina da cidade, para os Jogos Abertos. E ele disse, eu tenho o Melo, eu ponho minha mão no fogo por ele, ele é um grande profissional, está formado desde os 18 anos, agora já está se formando, né? Crescendo cada vez mais, dirige minhas equipes, eu vou perdê-lo, mas se é assim e for bom para ele. Eu vim embora para Blumenau, contratado no mês de novembro. Fevereiro acertei toda a minha vinda para cá com residência, aquelas coisas todas, e vim como professor do estado, ainda com aulas chamadas aulas CLT. Depois eu fiz concurso e também me efetivei no estado, como contratado pelo município com handebol feminino e masculino, e cuidava desde as categorias de base até o adulto, e como professor da FURB. Então, eu já estreio ali também como professor de didática e de handebol dentro da FURB. Pegando toda uma mudança da FURB enquanto instituição, toda a evolução da FURB. E um né? tempo áureo de Blumenau nos Jogos Abertos, né? Sim, aliás, eu cheguei aqui em Blumenau, já tinha Já né, era, um já era título que ela uma brigava potência, né? Florianópolis, Joinville, principalmente esses 3 municípios, era muito grande a briga, mas o meu desafio não era ajudar a Blumenau só a ganhar os Jogos Abertos geral, era mudar a mentalidade do handebol em Blumenau e em Santa Catarina. E, modéstia à parte, eu acredito que a gente conseguiu com as pessoas que nós trouxemos, com o trabalho que eu consegui fazer desse período até 83, 84, e deixei pessoas aqui que estão até hoje lá, inclusive até dirigindo
foi criada uma escola. Nesse mesmo momento, o interior do estado investiu numa pessoa que era de Santa Maria e trouxe um grupo de pessoas para Chapecó, aquela região toda, muito forte. Depois, Joinville também investiu em pessoas que vieram do Rio de Janeiro e São Paulo. Florianópolis também investiu e Camboriú também, e Balneário também investiu. Então, nós tínhamos 5 cidades, pelo menos no estado, que investiram fortemente com técnicos e pessoas de fora para, vamos dizer assim, fortalecer a base do handebol dentro do estado. Conclusão, hoje, Santa Catarina é um exponencial no handebol brasileiro. Simplesmente assim, em todos os sentidos, tá? De altíssima qualidade, passando por trabalhos de feminino, de masculino, especialmente hoje, no masculino, um trabalho feito pela Univale, né, com o Andrean, que é um rapaz que veio de Santa Maria também para dirigir, e está se aposentando lá hoje, chegou até a ser treinador do meu filho também, meu filho veio jogar em Itajaí depois, o Gustavo, que hoje mora na Itália, então é um exponencial. Então eu me orgulho muito disso, porque, rapaz, quando você passa a memória lá para trás, vendo tudo que a gente passou, e eu comentava com vocês agora há pouco, né, que eu vinha na federação aqui, em Florianópolis, na reunião da federação, que era aqui no Estreito. Era no Aderbal. No Aderbal, sim. Vinha aqui porque o presidente estava ali e vinha, era semanalmente à noite, 6 horas da tarde, saía de lá, vinha para a reunião, voltava à noite para Blumenau. Era uma vez por semana uma reunião da federação. Porque até isso nós tínhamos que mudar a concepção da federação, a concepção da arbitragem. A arbitragem não sabia apitar handball aqui em Santa Catarina. Os jogos eram muito violentos, de mão fechada no rosto um do outro. Era uma coisa impressionante. Os Jogos Abertos Santa Catarina sempre tiveram uma competição regionalizada semelhante às Olimpíadas, a Copa do Mundo. Quando você pega assim... Eu acho que no Brasil, Anderson, os Jogos Abertos do interior de São Paulo e o daqui são os mais exponenciais. Só que aqui era muito mais profissional, porque envolviam as cidades... Bom, até hoje, gente... Tem cidades que tem centro de treinamentos, como o Blumenau tinha, ali a região do Galegão ali, né, que hoje é toda aquela parte de centro de eventos, era toda a parte de prédio, pessoas que vinham de fora, moravam, as pessoas estudavam na FURB, trabalhavam pelo município, faziam escolinhas, multiplicavam, né, multiplicavam. Marcos, eu não sei se você concorda comigo. Marcos. Eu não sei se... Falou de Marcos. Não, mas vai lá. É que o meu S foi rapidinho. Rapidinho, manezinho, sabe como é que é, né? É um S de Santa Catarina, né? Ô, Marcos, eu não sei se você concorda comigo, mas eu creio que no esporte, quando você faz um trabalho bem feito, profissional, trazendo um profissionalismo, como você trouxe de Curitiba, e fazendo um trabalho bem feito, talvez seja um dos cenários que você consegue enxergar quando você realmente faz esse trabalho bem feito com profissionalismo, um legado que você deixa. Né? Eu acho que fica mais exponencial, fica mais claro, fica mais nítido o legado. Não é? Você faz um trabalho de reestruturação, um trabalho forte de base. Óbvio que esse trabalho tem que ter continuidade, tem que ter engajamento de outros pares, outras cidades. E quando você vê efetivamente isso acontecer em termos de competitividade técnica, e quando você diz que Santa Catarina hoje é um berço para o handebol do Brasil, para a formação de atletas, isso é um legado. Isso é um legado que fica de um trabalho que se iniciou lá atrás. E isso... Como é que isso te mexe, né? Ver hoje aquilo que tu plantou lá no início dos anos 80. Eu tenho atletas minhas que depois eu voltei para Curitiba, né? Eu fiquei aqui até início de 84, quando eu retorno, continuo com handebol lá e, obviamente, fiz outros grupos de atletas, chegamos até começar a ir para o exterior e tudo mais. E eu tenho atleta hoje com 50 e tantos anos jogando Master, campeonato a nível mundial e ganhando a nível mundial ainda, meninas. Isso nos orgulha. Isso acho que mais ou menos responde um pouco a tua coisa. Porque a pessoa encontra comigo e diz pro filho que está do lado dela de 20, 30 anos, esse aqui foi o professor do pai ou da mãe, ou coisa parecida, e com ele que eu aprendi os princípios, os valores da vida, do esporte, na minha adolescência, na minha juventude, e se eu sigo até hoje é porque eu não tive vícios, se eu sigo até hoje é porque eu continuei a minha prevenção física, o meu treinamento, eu aprendi a base como tinha que ser aprendida, a técnica do jogo, de uma forma correta, de maneira que você... É o auge. A pessoa chegar com mais de 50 anos, ela está ainda praticando um esporte que nem o handebol, que é violento, que eu digo duro. Vamos lá, vamos mudar.
duro, né? Bruto, às vezes, em algum momento, você tem que estar bem fisicamente, você tem que estar muito bem preparado. Você pode ter uma contusão, eu mesmo até digo para eles e elas, às vezes, quando eu encontro, digo, vai de leve. Tanto que a mim Vai de me leve. convidam sempre para jogar. Eu, lá pelos meus, acho que 45, 50 anos, eu já tinha dito não. Porque o cérebro manda uma coisa, o corpo manda Sim. outra, né? Mas isso é uma coisa, é físico. Nós não somos feitos só disso, nós temos algo internamente que são princípios e valores que você adquire com isso. E isso ninguém tira do ser humano que o esporte dá. Ninguém tira, né? Os valores que o esporte, para mim, é a maior forma que um ser humano tem de conseguir realmente alguma coisa em termos de princípios e valores na sua vida é o esporte. Ponto. Né? Se um pai puder investir em alguma coisa no filho, eu diria, investe no esporte. Aí se perguntarem para mim, daria para investir numa segunda coisa se o pai tiver condição de fazer? Porque às vezes o esporte é mais fácil. Eu diria hoje, principalmente hoje, nós vamos entrar nesse assunto mais para frente, globaliza seu filho, internacionaliza seu filho. Porque o mundo é de todos hoje. O mundo não é só mais de lá, de cá, de cá. O mundo é para todos. A criança hoje e o ser humano, o adulto, que tem uma visão global, uma mentalidade global, é uma mentalidade de crescimento, indo junto com a mentalidade global o tempo E, inteiro. essa questão da globalização, da mente global, desse entendimento, até mesmo do ponto de vista, vamos chamar de um ponto de vista humanizado, né? Porque eu acho tão lindo, assim, às vezes as empresas falarem, né, do ponto de vista globalizado, da internalização das coisas e tudo mais. E muitas vezes as empresas fazem isso só do ponto de vista de consumo, né, de comércio. Não falam de educação, não falam de reconhecimento de valores da cultura, da expressão idiomática daquela cultura, né, da roupa, da sua gastronomia, da sua história, né, dos seus ritos, né? Muitas vezes é muito baseado nisso, né? Você vê discurso. Nós estamos num estado que é extremamente exportador. Nós estamos num estado que tem cursos extremamente renomados na área de comércio exterior e de relações internacionais. Mas muitas vezes o que a gente tem de acesso, o que as pessoas têm de acesso, é muitas vezes voltado para consumo. Consumo de produtos, consumo de marcas, né? E internalização dos seus negócios. Mas não de verdade de humanização disso, né? De aprendizado, de vivências. E a nossa sociedade está precisando disso. De reconhecer que existe uma religião diferente e ela deve ser respeitada, enfim, né? Com comportamentos e tudo mais, né? E se nós e aí que me deixa muito, impressionado, porque cada vez que você vai olhar mais e mais de perto, assim, o próprio comportamento do brasileiro, que o brasileiro se dá com todo mundo, o brasileiro é um país pacífico, o brasileiro está espalhado pelo mundo todo, etc. Ainda assim, nós estamos atrasados em algumas coisas, especialmente nessa visão internacional, né? Que o Brasil, em relação a outros países, se a gente pegar período de navegações, período de migração, né? O período. Foi agora, estávamos comentando num episódio anterior, né? Recente. Foi agora, anos 90, que o Brasil se abriu para o mundo em questões de comércio de produtos, acesso a serviços, chegadas de oportunidades. Então, não é só uma questão de poder explicar para esse jovem, né, ou até para um adulto hoje, mas assim dizer, cara, tem muita coisa lá fora que a gente precisa aprender, e não é só consumir, é aprender, é trocar, é viver. E na educação, Marcos, eu acho que nós estamos justamente dentro desse momento. Porque a gente percebe, assim, que ok, né, mas o que que eu posso aprender, por exemplo, com o meu vizinho, né, aprender com uma aplicação, seja ela aqui na Argentina, ali no Chile, ou até, né, em outro momento. E a gente percebe, assim, que hoje, né, nesse momento, grandes nomes da educação brasileira, sejam da área pública ou da área privada, estão justamente nesse movimento de internalização da experiência, né. E como tu vê isso, assim, ó, considerando que, do ponto de vista histórico, nós ainda somos um país fechado, eh, como que a gente pode fazer para conseguir movimentar isso? Tô falando do ponto de vista da educação, né. Pois é.
Na verdade, isso aí vai um pouquinho mais além daquilo que a gente imagina, né? Nós temos que puxar a nossa história, puxar da onde viemos, como viemos. Nós estamos num continente chamado América, América do Sul. Nós temos países dentro da América do Sul que são muito mais internacionalizados há muito mais anos do que nós. Vizinhos, colados conosco, tá bom? O Chile é um exemplo, né? O Chile é um exemplo. Tem A acordos. Argentina é outro exemplo, com a influência hispânica que ela tem. Você tem o Paraguai com produtos, o Paraguai evoluindo. Não, o Paraguai é o Paraguai Paraguai. evolui. O Paraguai evolui de passos uma forma rápidos. exponencial, tá? E começa lá com a O brasileiro importação tem muita mentalidade da fronteira, né? Que O Paraguai não tem porto, o Paraguai não tem... Não tem mar. Não tem nada e o Paraguai está lá, tudo como eles estão. Bom, mas vamos lá. Qual é o detalhe da internacionalização e da questão da globalização? O Brasil, e isso talvez é cultural mesmo, nós se achamos sempre muito autossuficientes. Nós temos riquezas naturais, nós temos uma série de outras coisas aqui dentro e às vezes podem nos dizer assim que nós estamos supridos de tudo. Legal, tá muito bem, a gente consegue viver, mas não é assim que o mundo vive. Nós vivemos num mundo. A gente brinca que o mundo é global, o mundo é globo. O globo tem o sentido de uma bola, né? Se ela tem o sentido de uma bola, você pode estar lá, pode estar aqui, pode estar ali em qualquer momento. Significa que tem que haver uma interdependência de todos neste mundo, né? O que nós temos aqui, a Estônia talvez não tenha. Mas a Estônia tem o que nós não temos. E por que eu não posso ir até a tua casa e aprender com você o que você tem de bom e você comigo o que eu tenho de bom? Essa é a vida do ser humano. Então, se veja, nós estamos falando em globalização, nós temos que entender que as ciências são diferentes de um país para outro, as pesquisas são diferentes. Nós temos que entender que a educação é diferente, que a cultura é diferente, cada um vem de uma natureza. A gente tem que entender que a religião é diferente, os costumes. A gente tem que entender que a tecnologia é diferente para um e para outro. Nós temos que entender que o turismo é diferente de um e para outro. Nós temos que entender que os produtos são diferentes de um e para outro, dando aqui 7 exemplos. E uma das coisas que é diferente em todo o mundo, né, e que é talvez o mais gostoso de tudo, e é o que pode unir as pessoas, nós somos muito deficitários. Idioma. O Brasil é um dos poucos países do mundo que não se preocupa de uma forma efetiva e quase obrigatória, desde a formação da criança lá de baixo, e hoje que você começa a escutar de bilíngue, disso, daquilo, dando muitas oportunidades para as pessoas, de que o inglês seja, pelo menos, uma segunda língua obrigatória mesmo, até para você entrar num concurso para isso, entrar não sei o que para aquilo e assim por diante, como se fosse sine qua non. Eu, como disse minha idade já para vocês, hoje eu tenho um desafio. Em um ano eu tenho que estar falando inglês, coisa que eu já devia ter feito minha vida inteira. Eu, com 12 anos, meu pai e minha mãe me escrevem no Interamericano em Curitiba. E eu não dou bola para isso. E um dos maiores arrependimentos da minha vida é esse, em termos de estudo. Eu não ter aproveitado isso. Mas E Marcos, os meus filhos, praticamente todos hoje, falam fala inglês. inglês. Mas assim, se a gente pega o tempo de inglês que é ofertado hoje no Brasil, desde os anos iniciais até o cara sair no terceiro ano do ensino médio, é incrível como que não se aproveita esses 12, 13 anos que se tem Mas- dentro do ensino básico. Mas é um método. Não tem, é um método. Não, É um mas método, tu não entende? tem- Você o não inglês- vai aprender inglês o- 45 você- minutos por semana. você- Por semana. Você tem um inglês, você falou 12, vamos aqui só hipoteticamente, 12 anos de estudo, ele tem inglês na escola regular, uma aula, 2 aulas por semana. 45 minutos, desculpa. Inglês não é assim. É a mesma coisa que eu falar para você, faz atividade física 5 minutos por dia, 5 minutos por semana, que você vai estar salvo na parte cardiovascular. Não é assim que funciona. Você tem que ter um trabalho mais efetivo. Hoje você encontra plataformas, ensino, inclusive online de inglês, que o camarada, em 3, 4 meses, ele garante que o camarada assimile um nível de inglês para negócios, para uma viagem, para um concurso, coisa parecida, né? É o método, é a forma, é o ensino-aprendizagem, que daqui a pouco a gente vai chegar nisso também. Mas voltando um pouquinho, a língua, para mim, é um dos grandes, vamos dizer assim, uma das grandes coqueluches nisso tudo, porque ela também vai te unir, ela também vai ligar povos, ela também vai te atrair. Você sabe, hoje você está
convive com área privada, né, com muitas escolas, quantas crianças também não saem para aprender lá fora, para aprender idioma, fazer um high school, coisa parecida, e que isso transforma a vida da criança por uma vida inteira, como foram os meus filhos. Eu tenho 4 filhos que falam inglês fluentemente, né? E só não falam melhor porque não praticam toda hora. Então, é por aí. Então, esta é o sentido da coisa. O Brasil não... Quer dizer, ele se toca. Hoje em dia, tem segmentos que tocam, mas toda a população teria que ter essa consciência de que o que está lá fora, eu dependo deles e eles dependem do que eu tenho aqui dentro. Ninguém aqui descaracteriza o que nós temos no nosso país. Pelo contrário, até em educação. Nós temos experiências aqui fabulosíssimas, mas nós temos grandes gargalos, grandes problemas. Né? Mas lá fora, você encontra na China alguma coisa interessante, educação, vamos lá agora. Você encontra na Estônia alguma coisa interessante, se encontra na Argentina alguma coisa interessante, você encontra no Chile alguma coisa interessante. Então, cada um tem, e o Brasil também tem. Então, cada um tem que saber dar valor a si e saber o que eu levo lá para fora e o que eu não levo lá para fora. O Brasil não é um dos maiores exportadores de frango do mundo? Sim. Foi quem? Quem descobriu isso? Pedro Álvares Cabral? Não. São os produtores, são quem lida nessa área, que começaram a descobrir, começaram a fazer pesquisa, evoluíram, internacionalizaram, viram como é que funcionava a exportação, quem é que podia comprar lá fora, quem é que depende dos produtos dele. Tem gente que não sabe aqui no Brasil que o Brasil é um dos maiores exportadores de frango do mundo. E aprender a fazer justamente esse intercâmbio, porque os produtores de frango brasileiro, e boa parte deles são aqui do Sul, em especial Santa Catarina, eles tiveram que fazer o dever de casa, que é primeiro entender o processo produtivo, e hoje não se perde nada. Até a unha e o bico do frango é exportado para esses países que têm essa demanda específica. E para isso você precisa fazer um estudo cultural. Perfeito. Por que esse país quer o bico e a unha do frango? Você sabe que eu tô na Itália às vezes e olho uma manga, adoro manga. Olho a manga, maravilhosa. Daí eu vou pegar a manga assim, o preço lá em cima. Eu olho, produção, Brasil. Às vezes você está num outro país, quer tomar um suco de laranja, ou quer comprar uma laranja. Quando você vê a laranja, olha, Brasil. Mas se você perguntar para muito brasileiro, você sabia que o Brasil é um dos maiores exportadores de laranja do mundo? Ele vai dizer, não sei. Você sabia que o Brasil é um dos maiores exportadores de manga do mundo? Não, não sabia. Mas se perguntar para algum brasileiro assim, você está sabendo que chegou um navio com 7.000 BioID em Itajaí dias atrás? Vermelho e branco? Aí ele sabe. Eu vou dizer, eu sei, porque todo mundo noticiou que chegou da China um navio com 7.000 carros para... Ótimo, excelente, você vê. Eles têm uma coisa que nós não temos, de repente, e quantos navios saem por dia do Brasil com alguma coisa que interessa também o exterior? É esta questão, essa noção de globalização que hoje nos importa muito. Enquanto Futuro Eventos, enquanto Luciana e Marcos Mello, se preocupar com essa mentalidade global. Não é olhar lá para fora só. É olhar dentro do nosso desafio local com uma mentalidade sempre global. Essa, para mim, é a grande sacada. E eu digo assim, as pessoas às vezes falam comigo, o que você acha de a pessoa ir lá para fora, aprender alguma coisa? Dizer, todo ser humano deveria ter pelo menos uma viagem para o exterior de aperfeiçoamento de alguma coisa na sua vida. Alguém tinha que dar um jeito de bancar esse Marcos, cara. mas quando você começa o seu circuito de eventos no Brasil, né, vamos lá, você começa pelos congressos. É lá atrás. Né? Já vai, essa história é bem bacana. Como você começou. Começa pelos congressos, né? E assim, o princípio do que nós estamos hoje debatendo já há algum tempo nos nossos bate-papos, né, muitas vezes as pessoas assistem o podcast e acham assim, né? Pô, os caras se encontraram e definiram que vão fazer um assunto sobre isso. Quantas semanas nós já estamos conversando sobre o conteúdo desse podcast aqui. Mas o princípio do assunto central do podcast, veja como ele está ligado com um princípio lá atrás dos congressos. Porque quando surgem os congressos, vamos lá. Quando a gente fala de qualquer situação de congresso, seja de qual for a área, não importa, saúde, tecnologia e por aí vai, São Paulo. Né? Certo. São Paulo, Rio, né? Às vezes Belo Horizonte, mas São Paulo, certo? E você começa com uma ideia diferente que é levar os conteúdos, os grandes nomes de palestras, conferencistas, seminaristas, enfim, né? Autores, pesquisadores, autoridades das mais diversas áreas da educação, você começa a levar para o Nordeste, né? Para Gramado, né, que temos Sul, né, que o Porto Alegre, né, tá lá no finalzinho do Brasil, então a carência de levar um evento deslocando de São Paulo
Isso foi uma coisa ousada pra época. Beleza, então vamos lá, vamos puxar a questão da mudança. Como é que saiu da educação física para isso? Exatamente. Você, Eu acho que eu pulei uma etapa, você- né? Não, não, não. Não, ele, é ele por aí. ele foi muito providencial, porque é justamente o que eu vou fazer a ponte agora. Né? Quando eu volto para Curitiba, né, anos 90, 91, eu ainda atuo na PUC com handball, como eu falei, aquela coisa toda, e eu tenho que dar uma mudança, uma guinada de 360 graus na minha vida e na vida da Luciana. E vamos trabalhar com quem, então, em 1991, 92? Eu não queria mais voltar para a educação física. Eu estava desgostoso naquela época da educação física, com handball, olha só que coisa incrível. E resolvo ir para a área comercial. Mas como é que eu vou parar na área comercial? Eu ainda dando aula na PUC, ainda com handball, começo a ter uma experiência num atrativo que eu achei num jornal. Lembra quando saía em classificados no jornal? Procura-se casais para trabalhar juntos. Falei, meu Deus, fiquei até um pouco assustado, assim. Venha bem vestido e não sei o quê. Ô, Marcos, só para ilustrar, no episódio anterior a gente estava falando das páginas amarelas. Não, é quase por aí também. Lá dos Então a guia telefônico. a Gazeta do Povo tinha, né, os classificados, e lá eu e a Lu vimos isso e fomos lá, e era o tal do marketing de rede, tá bom? Que na Sim. época chamava-se de marketing de rede, né, que é a Amway, aquelas outras A coisas, Amway mas era. o produto chamava-se Brazilian Way. Não existe mais, era um produto de estética e fisioterapia. E eu resolvi abraçar essa causa com a Lu, e em vez de fazer grupos e equipes, nós saímos a vender, eu e ela. E vendíamos por indicação. Falamos hoje de indicação, né? Falamos, não falamos? Olha aí, ó. A indicação não morre nunca. E aí eu atendia você em casa, por exemplo, ou minha esposa atendia, você indicava 5 pessoas. Chegou uma hora que nós não tínhamos mais agenda, tivemos que dividir os dois, um para cada lado. Ficamos 2 anos, fizemos muito faturamento nisso, eu e a Lu, com essa empresa de São Paulo. E aí a empresa, o rapaz que me convidou resolveu abrir uma outra, eu fui com o cara, e o cara quebrou a empresa dele. E eu não consegui voltar para outra. E agora eu vou fazer o quê? Foi quando, numa briga de casal em casa, uma discussão. Eu posso falar aqui, não tem problema nenhum, isso aí está publicado até na internet. A Luciana, numa discussão, me joga uma frigideira na minha cabeça. Pá! Eu tiro a cabeça, a frigideira bate na cabeça, na parede, e eu digo, esta baixinha vai ver. Eu passei uma noite inteira pegando um conteúdo que eu tinha. Olha como é questão de conteúdo, hein? Feito um curso sobre como organizar e dirigir uma empresa, porque eu nunca na minha vida tinha visto alguma coisa de organizar e dirigir uma empresa. Nunca, gente. Educação física não ensina isso, tá? Aí eu pesquisei, falei, vamos fazer alguma coisa. E aí comecei naquela noite, o que eu vou fazer? Aí me lembrei, como eu te falei agora há pouco lá no almoço, e disse assim, eu organizei campeonatos e tudo em Blumenau, lembra? Até brasileiro. Sim. E tudo mais. O professor de educação física faz tudo, Anderson. Ele faz festa junina, ele faz campeonato, ele faz 7 de setembro. Falamos disso no episódio dos atletas, tu vai gostar. Ele faz tudo dentro da escola. E eu tinha esse sentido de liderança, ajudava a fazer e fazia tudo. Poxa, mas eu fiz sempre para os outros. Será que eu não consigo fazer para mim isso? E aí resolvi fazer alguma coisa de eventos. E montei um organograma onde tinha uma grande testa e embaixo várias divisões, entre as quais congressos, feiras, material de marketing, etc. Tinham 17 abas. Hoje eu atuo com 2 daquelas abas e eu nem sabia que ia chegar nisso. Que é a capacitação e que é a feira, ou que é a comercialização de produtos. Sim. Entendeu? Olha que coisa. Isso em 1993 para 94. E aí surge, então, a Futura Eventos. Porque naquela noite eu não sabia o nome que ia dar para a empresa. E aí eu disse assim, eu preciso preparar alguma coisa que seja o meu futuro e o futuro da minha família. Tá? E aí eu disse, a empresa vai se chamar Futuro. E esse nome jamais caducou. Esse nome é tido por todos como um nome forte. Um nome de futuro. Entendeu? Porque nunca morre. Futuro é futuro. Nós estamos passando aqui agora, daqui a pouco é futuro. O que você pensa hoje como futuro. E nós estamos vivendo o presente nesse momento. E aí, eu disse, olha só, o link com o que nós estamos fazendo agora. Eu disse, como é que eu vou fazer a logomarca? Não sei nem fazer a logomarca, esses troços. Eu peguei uma moeda e desenhei um globo, uma bola, e disse assim, isso aqui é o mundo. E pus uma flecha em volta e disse assim, é um mundo e uma flecha. Ou seja, educação nunca vai parar ao redor do mundo. Nunca vai parar. E eu quero acompanhar isso aqui. Eu falei isso há 31 anos atrás, em 1994. E hoje a nossa logo, já totalmente estilizada, modernizada, ela é isso, ela é o mundo e ela é a flecha. E hoje, todo mundo fala em lifelong learning. A Futuro já falava em 94 em lifelong learning. Estude a vida inteira, estude até morrer, estude sem parar.
E aí entra a Futuro na jogada e a gente começa com um evento pequeno para 300 pessoas, daqui a pouco outro para 1.000 pessoas, daqui a pouco a gente vai para o Nordeste, num primeiro em Fortaleza, daqui a pouco a gente vai para mais um outro, mais um outro, mais um outro. A Futuro se especializa em fazer eventos em todo o Brasil, todas as capitais e cidades brasileiras. Nós nos adaptávamos às necessidades daquela região, fazíamos implantação de um evento naquela região. Podia ser em Manaus, podia ser em Porto Alegre, podia ser em Aracaju, podia ser aonde fosse. Nós lá estávamos implantando, descobrindo tudo que eles precisavam, queriam. E aí não medíamos esforços para levar qualquer palestrante do Brasil e do mundo para aquela cidade. Eu tinha um tradutor que é de Florianópolis, mora aqui até hoje, chama-se Amil Carmelo, tradutor de espanhol e tradutor de inglês. Talvez ele não escute esse podcast um dia. O Amil, que era daqui, ele viajava comigo para todo o Brasil, traduzindo esses 2 idiomas. Francês era de Curitiba, que eu, por acaso, descobri que ela estava em Curitiba, aonde os meus franceses e meus suíços iam, ela estava junto. Por quê? Porque eu primava pela qualidade. E as pessoas em Manaus diziam, professor, a gente ama vocês porque vocês trazem aqui quem você leva em São Paulo. Você leva em Gramado quem você leva em Curitiba. Você leva em Aracaju quem você leva em Brasília. Não tinha distinção. Né? Para mim, é o Brasil, é uma coisa só. E hoje, no nosso projeto de mundo, é a mesma coisa. O mundo é o meu Brasil de ontem. Ou seja, eu continuo fazendo com a mesma metodologia. Vai, implanta, vê tudo, vê a parte governamental, vê o que a cidade tem, o que a cidade precisa, o que o Brasil pode aproveitar, o que nós temos de parceria, qual é o melhor hotel, qual é o melhor transporte, tudo. Aquela flecha que tu idealizou há 30 e tantos anos atrás, agora é a tua realidade. Sem dúvida. Globalmente. Globalmente. É o globo, com a flecha, mais do que nunca presente. Rapaz, eu não sei, eu acredito em Deus, né? As pessoas que estão aqui nos vendo, escutando, cada um tem a sua crença, mas quem acredita sabe o que é isso, o poder que isso tem, né? E eu tenho certeza que isso não foi à toa na minha vida, não tem sido à toa na minha vida e na vida da minha esposa. Que legal. E a gente acredita muito nisso, né? Porque quando tu relata a origem da tua empresa e a luta que foi, né, para desviar da frigideira. Não. Eu acho que a frigideira, Mas eu vou contar ainda a reação da frigideira. Bom. Você vai ver, você vai achar muito engraçado. Porque eu acho assim, ó, que ele tinha que ganhar uma frigideira de presente e no momento adequado entregarmos uma frigideira em formato de troféu, porque a frigideira ela é o pontapé inicial disso tudo, cara. Olha, a cena tá na minha face, na minha frente, como se fosse hoje. Eu não tinha mesa, não tinha uma escrivaninha na sala aquele dia, eu tinha um sofá assim, muito mal sentado, pequenininho, e eu peguei uma caixa de som que veio comigo para o sobrado onde nós tínhamos, e ali em cima eu comecei a escrever tudo e delinear tudo, entendeu? Só que o mais legal é que eu fui dormir às 5 da manhã, feliz da vida, feliz da vida, eu tinha conseguido fazer alguma coisa. Quando às 9 horas da manhã eu acordo junto com ela, eu digo, meu amor, tá aqui. O futuro. O nosso futuro. O que você acha que ela fez? Fala pra mim. Primeiro, ela deve ter sido um pouco cética, acredito, no início. Ela amassou o papel todo e jogou no chão e falou, você tá louco? Acredite que foi isso. Tem um podcast do Sebrae, um podcast não, um evento do Sebrae chamado 15x15. Eram 15 empresas falando em 15 minutos a sua história, e o primeiro deles em Curitiba, nós fomos convidados. Foi lá que nós começamos a educar, no caso, em 2010, 2009. E eu contei essa história lá. Foi realmente um sucesso. Ela estava até na plateia, ela desceu lá comigo. E todo mundo achou muito engraçado, porque em 15 minutos você tem que contar a tua história toda, né? Entendeu? Então a história da frigideira na vida da Futuro, ela é muito interessante. Ela é realmente... Mas assim, é incrível, não tem como não ser contagiado pela emoção, como que tu traz a história, a origem da tua empresa, né? E para nós que somos do meio educacional e conhecemos o trajeto, o quanto que ela alcançou, o quanto que ela conquistou, né? Vendo os grandes eventos que tu fizestes, nossa, isso é algo muito valioso, né? Mas se tu E valoroso para nós ver o quanto tu fala disso com amor. Rony, né? os educadores um pouco mais antigos, né? Digo, um pouco antigos de 10 anos, um pouquinho mais, né? 10 anos para trás. É incrível. É incrível o quanto de gente você encontra lembrando de uma Educar em um determinado
edição, de né? edição que ela foi. Assim, Assim, ó, de saudade, nós entendeu? De já vamos, saudade de assim, tipo, aquilo não existe mais. nós vamos A- falar, aquilo. sobre isso já já, que entra a questão da Educar, vai ser muito interessante na nossa vida, mesmo antes de assumir, depois de assumir, e mesmo agora, depois de ter passado isso adiante. Então, já, se você me permite, Não, fica à nós já vontade. chegamos nesse ponto, mas tem uma coisa assim que na vida da gente eu acho que todos nós temos, e vocês, não diferentemente disso, devem também ter tido, coisas que nós chamamos como divisores de água na nossa vida. Sim. Perceba você, óbvio, na minha vida profissional, você já pôde perceber que eu tive várias passagens do esporte, isso e tal, e chego em eventos, beleza, tal. Mas dentro dessa minha área, 30 e tantos anos, a gente teve momentos assim que foram cruciais na vida da gente. A gente começa com a empresa de eventos, e um ano e pouco depois, ou seja, começa em 94, em 95 sai uma grande licitação no Paraná de um projeto de verão. Jaime Lerner era o governador na época, né? E o irmão do Silvio Barros, hoje deputado, né? Que era o Ricardo Barros, irmão do Ricardo Barros, o Silvio Barros era o secretário de esporte. E a gente ganha essa licitação, ganha de grandes empresas que ganhavam todo ano essa licitação pelo projeto. Era um projeto técnico. Só que eu tinha só 30 dias para conseguir um patrocínio de, na época, algo em torno de quase $1 milhão. Meu Deus. Cara, eu não tinha noção que eu não ia E conseguir isso nem em conhecia. 30 dias. E naquela época nem conhecia gente que tinha esse dinheiro. Não tinha. Não conhecia assim, ó. porque Sei pra quem eu vou ligar. Existia uma Petrobras, uma Coca-Cola, não sei se a gente pode aqui falar Pode, alguma marca, pode. tá? Mas existiam as marcas lá que de repente apostavam nisso, mas eu não tinha relacionamento com eles naquela época. Gente, eu não consegui. A gente começou o projeto, a gente praticamente quebrou. Em 1 ano e meio de empresa, quebrou, literalmente. Eu voltei 3 meses depois do projeto de verão em casa com comida guardada para aguentar 3 meses. Mas eu fiz o projeto até o final, eu, Luciano e todo o grupo que estava lá. Eu tive ações trabalhistas de estagiários de educação física contra nós, porque o governo garantiu que não ia ter esse tipo de problema, e eu tive esse tipo de problema, porque vinculou como se fosse vínculo trabalhista, né? Trabalhista. Estabeleceu como se fosse vínculo trabalhista. Eu tive problemas seríssimos, eu não tinha como pagar. Como é que eu vou fazer? Eu estava arrasado, eu estava fora da sala de aula, estava fora do treinamento, estava começando uma empresa, não tinha de onde tirar o dinheiro. Isso era março, final de fevereiro, início de março de 2006. Aí, em 96. Aí, 95, tinha feito um já para 1.000 pessoas na PUC. A mulher que me ajudou, eu fui até a casa dela de novo, era uma educadora com quem eu me tornei um grande curador de temas e de pessoas. Foi aí a minha grande escola, Ivanilda Vasconcelos, o nome dela, para me ensinar tudo que eu aprendi sobre isso. Né? Não que ela me deu o pontapé inicial e como toda a convivência que eu tinha essas de magistério. pessoas, elas são fantásticas na nossa Pois vida, é. né? E Às vezes, uma pequena coisa. uma pequena convivência. Bom, daí eu disse assim para ela, professora, é o seguinte, eu vou ter que fazer um evento. A minha mulher me chamou de louco de novo. Por quê? Porque o meu evento era para ser setembro de 96. Mas eu disse, a gente não tem comida em casa, a gente tem que procurar comida. Como é que nós vamos fazer? Era março, eu marquei o evento para maio. Gente, não tem cabimento isso, não existe. Você fazer um evento para você ter 500 pessoas ou 1.000 pessoas, por mais que naquela época o apelo era muito maior, porque não tinha evento pelo Brasil, você em 3 meses você ter gente. E eu pus o evento na rua, montei uma programação com 13 cursos, que era curso na época de, assim, o cara fazia todas as manhãs, ou todas as tardes, ou todas as noites, tá? E dei a divulgar, porque no início da empresa eu mesmo divulgava, eu locava um carro, saía divulgando, rodava para cada evento nosso em torno de 10 a 14 mil quilômetros divulgando, porque não existia internet, era tudo físico. Eu saía de Curitiba, começava a rodar Curitiba, daí aumentava o raio ao redor de Curitiba, aumentava um pouquinho o raio, vinha para Santa Catarina e tal, depois ia até o sul inteiro, passava tudo por aqui, indo tudo onde eu conhecia escolas, algumas escolas, prefeituras, universidade, principalmente universidade, porque elas eram a minha internet. Porque quando eu entregava dentro de uma sala de aula para uma aluna de pedagogia, ela normalmente já tinha vínculo com uma escola, ela multiplicava para mim aquilo para a escola. Chegava na escola através dela e não através de mim. Através no caso da Futuro, mandando alguma coisa. A gente não tinha mala direta, aquela coisa. E assim foi fazendo. Assim era a nossa... E a gente estabeleceu essa forma de divulgação, que era, na época, no Brasil, algo que ninguém fazia. Tá? Ninguém fazia. Bom, mas vamos lá. Aí, nesse evento, então, começo eu em março com o carro, blá, 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 e quando é 20 e pouco, mais ou menos, de março, mudança de preço. E eu saio da região de Curitiba e começo a fazer Santa Catarina. Faço Joinville, faço Jaraguá,
volto pro lado de cá pro litoral, venho fazendo os municípios ali e entro para fazer, antes de descer mais abaixo, eu ia fazer Blumenau, Brusque, etc. E Brusque, como vocês sabem, que eu morei lá, então eu conhecia tudo, até as boas confeitarias que tem em todos os lugares. Eu adoro doce. Em Brusque tinha uma confeitaria que eu adorava comer um doce antes de ir na faculdade às 7 da noite. Porque eu ia 15 minutos antes de começar a faculdade, ia na mesa de todos os alunos e panfletava, punha na mesa e ficava na porta olhando ver a reação das pessoas. Quando eles sentavam, chegavam dentro da sala, olhavam, aquele evento, olha fulano, o Anderson, o outro, blá, 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 blá. E eu de lá só olhando. Às vezes alguém já sabia quem eu era, vinha falar e perguntar alguma coisa para mim. Nesse dia, eu antes de ir então para a faculdade de Brusque, eu paro numa agência do HSBC para tirar, porque tinha sido de Bamerindos para HSBC, tu lembra? Lembro. Eu paro ali para tirar um extrato. Falei, vou ver um extrato aqui para ver como é que tá, porque era dia de mudança de preço, ver se entrou algum trocadinho, algum dinheiro, alguma coisa. E eu entro numa agência bem perto dessa confeitaria que eu tinha, era um caixa rápido bem grande, assim, acho que uns 8 caixas, assim. Então, o espaço era grande. E eu bato no código, não era nem no cartão, era no código mesmo, papel extrato. E o extrato começa a sair, ele anda 5 metros, volta 5 metros, anda 5 metros e volta 5 metros. 2 vezes. Eu falei, quebrei a máquina do cara. O que será que aconteceu aqui? Eu tenho que parar alguma coisa, não? Aí, acabou, eu fui olhar. Quando eu olho, eu tô com 1.200 inscritos no evento. Estourou as vagas do evento, só tinha 1.000 e poucas vagas. Parei a divulgação naquela noite, ligava para minha esposa, não conseguia falar com ela, porque na fila, no meu escritório, era fila e fila e fila de pessoas fazendo inscrição de 10, de 20, de 30, todos os colégios de Curitiba, levando na mão lá as inscrições prontas para fazer do evento. Replanejei tudo, e o que eu fiz? O Anderson dava aula de manhã, coloquei o Anderson à noite. Você dava aula à tarde, coloquei você também de manhã. Então, o cliente começou a ter a opção lotada do Anderson aqui, ele podia fazer o Anderson no outro período. E depois o inverso. Consegui acomodar todo mundo, cheguei a 2.400 participantes. Continuei a minha divulgação depois, fui até o Sul, fui até São Paulo, fui até Minas, foi 2.400 participantes. Nesse ano, nesse momento em diante, eu começo a pagar as contas do Eco Verão. Olha aí. A empresa faz isso e vai embora para Nordeste, para tudo quanto é lugar e começa a fazer. Também, a gente fazia uma programação chamada Jornada Curitibana de Educação. Esse era o primeiro grande evento nosso. E ali começavam alguns temas a se despontarem, como, por exemplo, hoje, né? Se vamos supor que fosse hoje, né? Qual é o tema que todo mundo está falando em escola hoje? Vamos ver se... Inteligência artificial. Pronto, então tá. Esse seria o meu bambambam na época. Então, na época, era avaliação, ou então era dificuldades de aprendizagem, ou então era alfabetização e assim por diante, tá? Hoje seria socioemocional, hoje seria inteligência. O mundo cada vez vai mudando, uma demanda diferenciada. Né? E naquela época, os temas que davam mais pano para manga, ou seja, mais procura, mais né, as pessoas iam atrás, eu abria um congresso específico sobre aquilo. Então, nós nos tornamos também especialistas em abrir um evento só sobre avaliação, um evento só sobre competências, um evento só sobre alfabetização, um só sobre distúrbios e dificuldade de aprendizagem e assim por diante. Com especialistas daí naquela área. Aí eu comecei a envolver também profissionais de outra área. Vou falar que fazem falta esses eventos. Quando Não, você fala... é o que todo mundo diz. Quando Por você- conta do nível de especialidade dos instrutores, dos facilitadores, enfim, dos especialistas, todo mundo que você conversa, que é dessa época dos congressos da Educar, Uhum. diz assim, aquilo acabou. Aquele modelo não existe mais hoje no Brasil, pelo menos. Na época que a Futuro começa a fazer isso, não tem, olha bem, envolvimento nenhum até então de outras áreas com a educação. A educação era totalmente isolada. Hoje a educação é já totalmente interligada com outras áreas. O que eu quero dizer? A psicologia não conversava com a educação. Não conversar. A fono não conversava com a educação mesmo, porque a fono estava até começando. Né? A psiquiatria não... A área médica, então, meu Deus. Era médico lá... A própria questão educador comercial, aqui. né? Exatamente. Daí, quando a gente começa também a trabalhar a questão de coisas ligadas à área de carreira, ou coisa parecida ali dentro, gerencial, vamos lá, Sim. diretiva, gerencial, porque o que é o grande problema do gestor educacional? Ele não é preparado para ser um gestor. Ele é preparado para ser um diretor de escola ou coisa parecida sem nunca ter sido formado. Aí você começa a trabalhar com pessoas que vêm do mercado de fora, ensinando o tal do planejamento, o tal disso, o tal daquilo, ligado a essa parte bem profissional. Eu começo também, a Futuro é a responsável por começar a interligar outras pessoas neste mundo.
né? Hoje temos profissionais no Brasil que atuam como palestrantes na área de educação que nem são educadores formados na pedagogia. Vieram do mundo corporativo, vieram da área médica e assim por diante, entendeu? O senhor estava num evento ontem de educação Onde nós tínhamos com um maestro, palestrantes. onde nós tínhamos maestro, onde nós tínhamos pessoas que eram jogador de vôlei, onde nós tínhamos pessoas que eram na área de marketing e assim por diante. Então, é mais ou menos por aí que acontece. Bom, nesse momento, então, que a gente começa a fazer esse desdobramento pelo Brasil inteiro com eventos específicos, eu também começo a criar jornadas em outros lugares do Brasil. Então, jornada do Rio, jornada de Fortaleza, jornada do Nordeste, jornada do Norte, jornada não sei aonde, e eventos específicos. E aí que nos dá todo esse handicap hoje de ser um super especialista em conteúdo por termos e continuarmos a ser especialistas nisso. Hoje eu vou para o exterior para conversar com alguém sobre conteúdo e temática útil para o Brasil, com o que eles têm de útil, a gente conversa como se eu estivesse conversando com um professor aqui dentro do Brasil. Simples assim. E a pessoa fica assim, eu faço isso há 32 anos, né? Eu faço isso há 32 anos. E outra, a educação, ela é aqui a flecha, ela é o quê? Ó, constante. Então, o que hoje é top, pode ser que amanhã não seja. Então, você tem que estar antenado, porque amanhã vai acontecer outra coisa. As barreiras que o senhor rompeu, e essas barreiras, de certa forma, hoje, elas continuam, mas de forma mais atenuada, são barreiras que, normalmente, quem trabalha com a gestão, seja de eventos, seja de administrativa, financeira, operacional, pedagógica também, existia muito uma visão muito romantizada da educação no Brasil. As escolas, muitas vezes, as escolas vindo de professores que formaram as suas escolas, que montaram e tiveram o seu crescimento e não acompanharam na sua formação algo que pudesse trazer de inovação para dentro delas. Tanto que as escolas, RH em escolas é uma coisa nova, né? Não se falava em gestão de pessoas para dentro de uma escola, não se falava em gestão de carreira Liderança. dentro de escola. Liderança não se falava, não se fala em formação continuada dentro de escolas, não se falava sobre isso. Então, quando vem algo inovador, diferente, para quebrar essa barreira. Quer ver outra coisa que era assim, era o demônio, né, para a escola se vender, a escola Ou ter uma proposta comercial. comercial. Não, comercial. isso vai de encontro à questão pedagógica, ética pedagógica da educação e tal. A ética educacional. A ética Os educacional, valores, nós não somos um produto, né? Mas, Rony, isso, infelizmente, ainda é Ainda tem. atual, tá? E eu vou dizer para você, com o volume que coisas como essa tomam, como, vamos aqui falar a palavra comercial e resultados, por exemplo, por mais que melhorou, ainda não consegue acompanhar e entrar numa consciência. Gostei muito da palavra que você usou, era uma palavra que eu ia usar um pouco mais para frente. A nossa educação tem que parar de ser uma educação romântica, porque tem que ser assim. Gente, é óbvio que a criança é um ser humano. Ele é um ser humano aqui, um ser humano na Estônia, na Finlândia, na China, em qualquer lugar do mundo. O professor é um ser humano. Ele é um ser humano em qualquer lugar do mundo. Então, nós temos que entender que nós estamos lidando com humanos. Mas tudo que nós pudermos fazer para melhorar o rendimento, porque uma educação, ela não é feita somente de relacionamento, ela é relacionamento para se levar a um objetivo. E qual é o objetivo de uma educação? O que você faz quando você educa? Você ensina e você aprende e você ensina. Esse é o objetivo. Para gerar autonomia e Lógico. independência. E quando né? eu falo ensinar e aprender, eu não estou me referindo somente ao conteúdo, que é o conteúdo formal. 2 mais 2 é igual a Sim. 4, apesar que isso vai ser usado na vida, mas uma fórmula aritmética que o cara vai usar uma única vez numa única série na vida dele. E faz parte do currículo, ele tem que cumprir. Não, eu estou falando de aprender e a ensinar coisas da vida. Da vida, Gente, nós estamos em 2025, já para 2026. Eu viajei agora e vi países de primeiro lugar no mundo em educação preocupados com coisas da vida. Você entrar numa sala de aula e ver a criança trabalhando marcenaria. Uma criança um loirinho tudo bonitinho, marcenaria. Outro fazendo coisas de cozinha, outro fazendo coisas de jardim, outro... E aí, peraí, qual é a diferença? O Brasil é diferente do que tem lá fora? Não, mas eles são assim, a vida é isso.
Mas ele tem que cumprir o currículo, ele tem que cumprir o currículo. Então, eu acho que esse é um dos grandes problemas. Vamos falar daqui a pouco de gargalos, talvez, da educação. A questão do romantismo, ela é delicado. E talvez, eh, sem ir para o lado A ou lado B, seja qual for ele, político da coisa, é isso que talvez prejudica muito a questão. As questões ideológicas, elas estão acima no nosso país do que realmente importa em termos de educação, né? Por exemplo, quando a gente critica que alguém vem dentro de uma escola privada, porque isso é muito mais comum, uma escola privada, a parte comercial, a parte de resultados, coisa parecida, e nós temos hoje 25%, em média, mais ou menos, de ensino privado no Brasil, com altíssimos resultados, né, na sua grande maioria. Mas nós temos o restante na área pública com resultados complicados, e é a grande volume que nós temos no Brasil. Aí a pessoa diz, mas a educação não é isso. Realmente, a educação pode até não ser isso, mas você tem que entender que a educação tem que funcionar como uma empresa. O governo tem que funcionar como uma empresa. Ela Tem que gerar está, resultados, né? o governo está administrando o quê? Recursos? De quem? Quem dá recurso para o governo? Você, eu, o pai do aluno, o diretor da escola. Nós damos recursos para o governo, nós damos a carta branca para ele administrar os nossos recursos a nosso favor, nas coisas básicas. E a educação é uma delas. Sim. A segurança é outra, o transporte é E outra, a saúde é outra, e assim por diante. e é um direito constitucional, né? Sim, e Que isso é as o- pessoas não entendem, que quando a gente fala de resultado e fala de comercial e fala de responsabilidades e fala tudo isso, eu estou falando de uma empresa chamada governo. O governo é uma empresa, ela teria que ser a primeira a dar o grande Uma exemplo empresa de pública, né? boas práticas, de princípios, de valores, de relacionamentos, né? De De qualidade. qualidade. Por que tem aqui no Brasil muito lugar que tem isso e outros não? Por que uns conseguem e outros não? Eles falam um idioma diferente? Não. Pode até estar em regiões diferentes, mas às vezes numa mesma região, no mesmo estado, você encontra um município quebrado e um município bom. Às vezes um tem até mais pessoas, fatura muito mais do que o outro. Administração. Por quê? Porque não governa como se fosse dinheiro do outro, entendeu? Com responsabilidade. É como se fosse a mistura do seu dinheiro com o dinheiro da empresa e gasta onde quer, do jeito que quer. Não é assim que funciona. Por isso que os românticos têm que tomar cuidado. Eles têm que ser um pouquinho mais frios, mais cruéis, porém, sem abandonar aquilo que muitos defendem com razão, a parte humana. A criança é humana, o professor é humano, o diretor é humano, perfeito. Mas se você tem uma responsabilidade de lidar com essas pessoas como humanos, você tem que dar o melhor para ele. Mas isso acontece muito em cidades, por exemplo. Você vai pegar, por exemplo, alguns municípios que têm educações aqui no Brasil que a gente pode comparar até a educação de primeiro mundo. Desde da estrutura física, a questão da alimentação, do material, da formação dos professores, do valor dos Total, professores. total. Aí você vai ver, sabe o que acontece, Marcos? O filho do prefeito estuda onde? Nessa escola. O filho do secretário de educação estuda onde? Nessa escola. Então, quando ele prepara, estrutura e toma as decisões da educação do município na nossa cidade, ele está educando e preparando a educação para o seu próprio filho, para o seu sobrinho, para o filho do amigo, para o filho. Ou seja, ele já não está mais governando para os seus, ele governa para todos. Né? E aí você encontra ilhas de excelência em educação que são incríveis. E nós não estamos falando especificamente só em regiões onde tem situações financeiras favoráveis. Você pega, por exemplo, lá o caso de Sobral, no Ceará, que vai ter desde de escola, de municípios com desempenhos envergonhosos, né? Que realmente são terríveis, mas no mesmo estado você vai pegar situações que são incríveis, né? Então, assim, de fato, é uma questão de mentalidade. E essa questão de mentalidade, ela muda o resultado lá na ponta, porque quando você tem a mentalidade de que só um pouquinho, eu tô fazendo isso é para as nossas crianças, são os nossos que estão lá. Agora, quando os teus não estão lá e é o dos outros, e aí você vê a grande diferença, né? Então, hoje, a gente tem esse, digamos, desafio, né? O Brasil é um país continental, aí pega Minas Gerais, né? Tem quase 1000 municípios, né? Olha só uma loucura dessa. E você conseguir fazer isso acontecer de maneira ampla e que chegue na base, né, de todo mundo, requer uma mentalidade que supera o que você mencionou, se é A ou B.
Porque depois que assumiu o governo, aí não é mais A ou B, é para todos, né? Não importa quem ganhou, o município é de todos. Os municípios são dos cidadãos, são os moradores aquela comunidade que vai ser afetada com o que eu vou fazer aqui. Então, quando esse princípio ele ocorre, a melhora vem, né? E aí que a gente tem, né, um dos grandes gargalos do Brasil, né? Políticas. Você quer fazer alguma colocação? Fique à vontade. Eu ia falar o seguinte: o esporte é muito interessante para a gente porque dá para a gente fazer uma série de analogias. O nosso país é grande, todo mundo sabe disso, não preciso falar, são 200 e poucos milhões de habitantes, nós temos várias regiões com características diferentes, com culturas diferentes, porque foram cultuados por povos também diferentes, tá? Nós temos estados e cidades onde você tem dificuldade de coisas, de plantios, de solo e etc. Outros você tem mais, você tem estados que têm terrenos acidentados, outros não, e por aí afora. Então, a nossa diversidade é muito grande. Perfeito? Vamos para o esporte agora? Vamos. Se eu tenho uma equipe com vários atletas, cada um com uma característica, e eu tenho que ganhar um campeonato, o que eu vou fazer? Eu vou explorar a As melhor melhores característica características de de cada um. cada um do esporte. Daquele time, daquela equipe. É isso que o Brasil não aprende a fazer. Ele não consegue fazer analogia do esporte. Aliás, o Brasil, em termos de esporte, seria uma potência mundial se levasse mais a sério tudo que nós temos aqui dentro de valor. Porque em cada buraco do Brasil, buraco que eu me refiro, não buraco canto do Brasil, você tem um potencial atlético fabuloso e artístico também, que não são levados a sério. O Brasil é o país, deveria ser o país do mundo, ponto. O Brasil deveria ser o país do mundo, ou então estar entre os 4 do mundo, assim como se fosse as grandes referências mundiais em tudo, em produção, em consumo, em cultura, em educação, etc. Tal. Meu sonho é saber um dia aqui Esporte ainda nas vivo. Olimpíadas. Tá, mas vamos lá. Então, se eu sei que o Nordeste tem uma coisa boa aqui, eu tenho que explorar. Se eu sei que ele tem uma falha aqui, eu tenho que explorar a falha para melhorar aquela falha. Se o Sul tem uma coisa, e assim por diante, cada uma das regiões. Porque você tem que pensar a educação de uma forma descentralizada. Ao mesmo tempo, tem que ter um comando geral, mas você tem que descentralizar, porque cada realidade é uma realidade. Da mesma forma, quando você fala numa escola, num estado onde você tem mais problemas de caráter social, e você pode ter mais problemas dentro de escolas que são públicas, você tem que tomar outros tipos de atitude do que você tomaria numa outra cidade onde o nível, de repente, social é um pouco mais elevado. Você tem menos problema. Porque os políticos que vieram anteriores ali naquele momento fizeram um trabalho melhor. Tem cidades que, sob o ponto de vista cultural e social, na sua base, são mais equilibradas. Vieram de uma origem. Às vezes você tem, talvez no sul, algumas cidades, alguns pontos que vieram de origem europeia, são mais trabalhadores, secos, não que os outros não sejam. Às vezes outros lugares não, tiveram outro tipo de imigração, é diferente. Então você tem que tratar isso diferente. A grande habilidade aqui dos nossos dirigentes deveria ser essa. Deveria ser um técnico esportivo que pega 10 valores, 20 valores diferentes e coloca, no caso do handebol, o melhor no gol ali, o cara da ponta lá, ou no futebol, o cara do meio campo é o cara que tem mais condicionamento cardiovascular, o zagueiro tem que ser o cara mais alto, o goleiro tem que ser um cara super alto, senão a bola vai passar, e assim por diante. Não importa de que estado ele veio do Brasil. Não importa. Mas ele é o melhor, você vai treinar ele como o melhor. E a mesma coisa, daí você chega nele lá em cima. É a mesma coisa dos municípios. Porque senão nós vamos sempre ficar batendo e não vai avançar. Então, o tratamento tem que ser personalizado, como deve ser o estudo também, né? Personalizado. Eu cada vez mais defendo a personalização do estudo. E isso não significa você fazer que nem um personal trainer que atende uma pessoa ali. Mas a criança tem que ser avaliada. E isso é o educador de 50 anos que está falando, porque eu sempre, como educador, defendi a personalização do ensino e da aprendizagem. Ser humano nenhum é igual. Ser humano nenhum é igual. E não vai ser igual numa sala de 50 alunos. Não vai ser de 10, quanto mais de 50. Sim. E o professor, ele tem que ter a visão do todo, ele tem que ter a visão de todo mundo e conhecer cada um. Então, é personalização da educação, personalização das regiões, personalização da economia, personalização do trabalho que tem que ser. Nós vamos virar uma potência que vai ser... Ninguém vai bater. O melhor período histórico da Grécia foi assim. Cada cidade polo cuidava de determinadas habilidades que havia de acordo com o próprio solo e as condições climáticas, e era específica para aquele, uns mais agrários, outros mais portuários, outros mais na criação de proteína animal, né, de Olha, tá gado. vendo? E foi o melhor período da Grécia. A Grécia
chegou à potência mundial, foi a potência durante o seu período de potência mundial dominante, foi justamente quando a economia era descentralizada, explorando os potenciais De cada de região. cada região em que estava sob seu domínio, fazendo que as próprias cidades daquela época não concorressem entre si, e elas então forneciam, através das habilidades, dos potenciais econômicos da sua região, das suas características, elas forneciam entre si uma série de recursos, e a economia era pulsante, né? E assim ela conseguiu, né, expandir seu território, se tornar, inclusive, uma potência de domínio a partir do momento em que ela se fortaleceu internamente. Mas ela começa primeiro fortalecendo as suas cidades eh, específicas, né? Cidades polos, né? E então, assim, eram cidades co-irmãs de verdade. Era uma interdependência, um sistema totalmente bem Estruturado. exatamente estruturado e fluido. Tá? Perfeito. Olha, a Estônia tem 1.300.000 habitantes, tá? É um país de uma dimensão relativamente não tão pequeno, apesar de ter um número pequeno de pessoas, porque ela tem muito manga, ela tem muito, né? Tem muita área de mato, de verde, de floresta, etc. E ela vem de um problema sério na vida, né? Porque ela, em 1940, 40 e tanto, na Segunda Guerra, ela tem problemas sérios na guerra. Depois ela entra com o domínio soviético até 91. E quando cai o muro de Berlim, eles resolvem assim: agora nós estamos aqui, ninguém vai nos dar comida, porque a gente não tem o que comer, nós estamos sem produzir, sem nada. É um país que não tem isso, não tem aquilo, tal, tal. O que nós vamos fazer? Aí a população se reúne, assim, resumindo, tá? A população, os dirigentes, a população que eu digo, os dirigentes se reúnem e dizem assim: nós temos que apostar em coisas que vão nos levar para a frente, para o futuro. O que nós vamos apostar? O cara podia dizer: vamos fazer carro, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não sei o quê. Nós vamos apostar em educação e inovação. Hoje, eles exportam tudo isso para o mundo: educação e inovação, digitalização, sem corrupção. Tudo é digitalizado naquele país, tudo conversa lá dentro, todo mundo tem todo tipo de apoio, todo mundo tem todo tipo de segurança. É um baita exemplo do que é trabalhar um ecossistema. Certo? Ou seja, eu no meu quadrado faço meu trabalho, você no seu quadrado faz o seu trabalho, você no teu quadrado faz o seu trabalho, mas um ajuda o outro, tá? Porque eu dependo de você, você depende de mim e assim por diante. Seria mais ou menos o que nós estamos falando do Brasil em termos de todas as regiões. E haver essa interdependência, essa interligação de tudo, e um valorizar o que tem do outro, e não ficar dizendo o Sul é mais isso que aquilo, do outro diz o Nordeste é mais isso que aquilo, e fica um empurrando, né? Parece briga de irmão em casa, né? É. Meu filho, o que você fez? Não fui eu, foi ele. Ah, mas ele também fez, eu também quero fazer. É aquele aluno que cola na prova, né? E chega em casa e daí tirei 0. Mas como você tirou? Todo mundo tirou, pai. Mas você não é todo mundo, meu filho, não se amolda, eu para todo mundo, né? Sempre dá desculpinha. E lá, o que eles fizeram? Um ajudou o outro. Educação e inovação. Educação e inovação. Base. A base. A gente tinha que passar uma borracha em tudo aqui, em muitas coisas no Brasil, e dizer assim: Verdade. é educação e inovação. E olha, vocês vivem hoje numa cidade onde ela é um polo de inovação, hein? Sim. Floripa hoje é um exemplo maiores de do Brasil. startup. Ilha do exato, Silício. de edtech, Se chama Ilha do Silício já. certo? Então, você vai ver o que vai acontecer. E eu digo isso com Com tranquilidade. admiração até, né? Não, com admiração, porque eu frequento Floripa há muitos anos e não era assim. E ela vem, ao longo dos trabalhos ali pela Federal e pelas outras instituições, as pessoas, os pesquisadores e todas as pessoas que resolveram começar a fazer esse tipo de trabalho, a desenvolver tudo isso. Você vê como é possível você fazer isso? Mas você pode começar numa garagem de uma casa, alguma coisa. Daqui a pouco você torna uma potência. Estamos falando de uma ilha que até pouco tempo atrás era basicamente só um polo turístico e de um turismo até mesmo mal explorado, né? Que era um turismo quase que de exploração só da natureza mesmo, né? De invasão de gaúchos, paulistas, paranaenses, basicamente brasileiros, e de estrangeiros, argentinos, uruguaios e paraguaios, e durante o período realmente. Então era o que se tinha. E sede de governo, né? Que sempre para uma capital isso acaba impactando economicamente no sistema imobiliário, nos serviços e tudo mais. Mas, e por ser uma ilha, na verdade, tem uma série de fragilidades, certo? Aí o que acontece? Se torna hoje um dos maiores polos da América do Sul em inovação, empresas de tecnologia, né? Com universidades, institutos e centros universitários.
E de ponta. empresas vindo para cá. Sim, aliás, ref- inclusive se instalando. Você pegar, você andava da Beira-Mar Norte, logo que ela ficou construída e você ia em direção às praias, você não encontrava nada, você só ia encontrar alguma coisa quando chegasse na praia. Hoje você, no caminho de lá até lá, você encontra uma série de empresas instaladas E grandes. parques tecnológicos. E parques tecnológicos, entendeu? Quer dizer, então, é isso, é esse tipo de coisa. Mas vamos voltar um pouquinho numa coisa que você falou 2, 3 vezes, eu disse que daqui a pouco a gente vai tocar aqui, que é a questão da Educar. Como é que começa a sair Educar na É nossa isso que eu vida? ia perguntar. Como é que sai da jornada e vira educar? Pois é, chega 2009, a gente vai visitar a Educar em São Paulo, até então, desde 94, o mesmo ano que eu também começo, na mão de uma outra pessoa, e o evento caindo vertiginosamente, o seu rendimento em termos de congresso e feira. Congresso sempre foi uma dificuldade muito grande da Educar, e a feira forte, mas em 2005 ela começa a cair, e 2009 ela está muito minguada. E a gente vai e faz uma proposta de fazer uma parceria, de entrar com o know-how que a gente tinha de conteúdo, e a pessoa entrar com o know-how de feira. A gente fazia uma espécie de uma joint venture, né? E não foi possível, ele não quis fazer a parceria, ele quis nos vender esse ativo chamado Educar, né? Ou seja, eu estava comprando mais uma bomba do que uma coisa boa, porque o evento estava quebrado, sob o ponto de vista financeiro, não que ele tinha que me passar dinheiro, não era isso, eu tinha que pagar ele, lógico, pelos direitos e tal, mas a recíproca da comunidade educacional e empresarial estava muito ruim com ela. Estavam brigados, ou seja, eu tinha que recuperar os expositores todos de volta, o mercado de volta. E a Futuro fazendo eventos pelo Brasil inteiro, forte, tal, pujante, mas sempre com a característica de um grande congresso com uma feira relativamente pequena. Eu levava, às vezes, um expositor de cada segmento para dar vamos dizer Para assim, o pessoal fazer não, Até para gerar espaços de networking, né? não, para gerar negócio para aquele É. produto, porque não adiantava eu colocar 2 sistemas de ensino e, de repente, daí um sistema de ensino saía de lá maravilhado, um de Sim. brinquedo pedagógico saía maravilhado, outro de tecnologia saía maravilhado, entendeu? Então, eu tinha, na época, esse conceito dos eventos que nós chamávamos de regionais, que é pelo Brasil inteiro. Aí a gente vai, procura final de 2009, e ele diz assim, olha, vamos conversar daqui tantos meses, aí vamos conversar, fomos em São Paulo conversar com ele, ele diz, não quero fazer parceria, quero vender para vocês esse ativo aí. Eu falei, meu Deus, que bomba. Você tem aí o mailing? Ah, tem o mailing. O mailing não tinha nada quase. Mas vamos lá, a gente já tinha um mailing grande na época, paramos férias, chamamos todo mundo, os funcionários toparam, contratamos mais pessoas, tínhamos já uma sede própria e tudo. Fizemos Você um sediado plano, em Curitiba. sediado em Curitiba, sediado em Pinhas, onde era a nossa sede, Uhum. né? Aí o que eu fiz? Eu peguei um papel normal e fiz assim, rabisquei, disse assim, aqui está o nosso business plan, como se fosse um business plan mesmo, de verdade. Nós vamos chegar nesse ano aqui, no outro ano aqui, no outro ano aqui, fiz até 2016, aonde nós chegaríamos. Num outro papel, eu faço até onde nós chegaríamos em 2026. 10 anos depois, os números, porque era muito tranquilo fazer na média que eu estava fazendo. O que eu peguei? Eu peguei todos os números que o evento tinha, todos os números. O que é o número? Metro quadrado ocupado, metro quadrado vendido, número de pessoas, número de palestrante, faturamento, tudo. E isso eu fazia uma média, quase que uma média aritmética, e via lá que havia um aumento de 30% médio, 40% médio em todos os números médios. Um subiu mais, outro subiu menos e assim por diante. Então, aquilo dava, tranquilamente, uma possibilidade de você ter uma visão de onde se podia chegar. Tanto que foi quando nós vendemos o evento em 2012 para 2013, o que serviu de balizador para os ingleses que compraram o nosso evento. Lógico que depois eles foram, com a Price, validar isso tudo Sim. dentro de um diagnóstico, né, que eles fizeram toda da auditoria conosco. E aí, nós conseguimos estabelecer isso. Em 2010, nós já atingimos os objetivos, 11 também, 12 também, e subindo violentamente. E aí, o pessoal da BET de Londres, que já tinha um evento consolidado na época, 20 e tantos anos, eles queriam entrar no Brasil e mais um país da Ásia. Daí eles vieram no Brasil e procuraram saber quem é que estava em evolução ou já consolidado na área de educação. E o expositor soprou para uma menina que perguntou, que era funcionária deles no Brasil, era amiga dele de colégio, e disse, eu conheço a feira, assim, fala com o Marcos Melo e tal. O cara ligou no escritório, marquei em São Paulo um encontro com a moça, não sabia quem era a empresa, não sabia qual era o evento, e ela começou a chorar na minha frente na hora que eu contei a história da Futuro e a história da compra da Educar nossa, e aonde a gente estava chegando.
Eu falei, por que você está chorando? Eu falei, alguma coisa feia para você? Ela disse, não, é tudo isso que o meu diretor quer. Eu disse, quem é teu diretor? Eu não posso falar. Qual é a empresa? Eu não posso falar. Daí eu comecei a chorar. Eu falei, fala para mim. Conclusão, ela disse, mas ele chega daqui 3 dias. Eu disse, eu não posso atendê-lo. Olha só, que boçal, né? Não posso atendê-lo. Mas é que sabe por quê? Eu tinha um parceiro na Europa que já... Porque quando a gente começa a educar, porque antes mesmo com a Futuro, eu já internacionalizava os nossos eventos. Os nossos eventos pelo Brasil inteiro, eu trazia pessoas do mundo inteiro para trabalhar aqui. Para todas as experiências dos melhores lugares do mundo, eu trazia os profissionais para cá. Beleza. Daí, com a Educar, quando eu compro, eu digo, vou internacionalizar esse evento. Eu começo a trazer também, além dos profissionais, eu começo a trazer os pavilhões. Um pavilhão do Japão, um pavilhão disso, meus filhos tomando conta disso. O Marcos, o Gustavo e tudo. A gente começa a internacionalizar isso. Certo? Para dar um sentido realmente. Eu acho que tem que ter um evento que se porte num continente que nem o nosso, que é chamado América Latina, tá? Beleza. E eu estava num evento num parceiro em Basel, na Suíça. Eu ia viajar no dia seguinte. Eu e minha família para lá. Eu, a Lu, o Marquinhos e o Gustavo. Vamos embora. Tá bom, estamos lá passeando. Vai começar o evento que eu ia lá numa quarta-feira. O evento começava na quinta. Quarta-feira, 11 horas da manhã, 10 horas da manhã, coisa assim. Bate o telefone do Gustavo. Eram os ingleses. Eles chegaram em Londres, em Heathrow, nem foram para o escritório, pegaram um avião, Basel. Meio-dia, estávamos almoçando juntos, 2 horas da tarde, uma coisa assim, numa pizzaria. Sentamos numa pizzaria, nós 4 com os 2 ingleses. E ele pergunta, me conta o que é isso que você tem lá, como é que é? E aí que eu abro o tal do guardanapo aquele, de um restaurante italiano, e começo a desenhar. Como eu comprei, o que era o plano para chegar em 2016, 2013, 2012, 2026, ele fechou e disse, é meu, eu quero exclusividade. Eu disse, espera, não é bem assim, chegou no Brasil, daí a gente vê como é que vai. Daí chegamos no Brasil, contratamos um advisor, abriu essa negociação, ela foi de praticamente outubro até maio do ano seguinte, negociando. Um contrato desse tamanho. Uma auditoria ferrada, muito minuciosa, do ponto de vista fiscal, trabalhista, tributário. E como é bom, a empresa sempre está toda regularzinha, bonitinha, tudo beleza. Então, foi tudo maravilhoso. Passamos no teste e fizemos uma grande negociação com eles na época. Eles sabiam onde estavam pisando, eles avaliaram totalmente o produto e a projeção daquilo que eu havia feito, eles sabiam onde eles podiam chegar. Ainda mais os britânicos. Ainda mais por ser britânico, eles são muito rígidos nisso. E eles são acostumados a fazer isso todos os dias. Eles compram grandes eventos pelo mundo. Bom, ficamos até 2016 na gestão, praticamente como um sócio deles até então, apesar do evento já ser deles, né, oficialmente, mas a gente ficou como sócio porque eu tinha dinheiro a receber ainda nesses anos, fruto da qualidade do trabalho, ou seja, aí já como Bet. Daí vira para Bet Educar. A gente insiste com eles que fique Bet Educar. Eles ficaram até 2018 com esse nome, daí eles tiraram e hoje é Bet Brasil. Perfeito. Ainda muitas pessoas no Brasil até chamam hoje de falam Educar. Ou de Bet Educar. Eu e Bet Educar eu não consigo. Tem gente que ainda chama de Educar, tem gente que chama Bet Educar e vai, alguns aí só que vão falando Bet Brasil. O evento cresceu, chegou onde os resultados que chegaram em 2025 eram o que eu tinha previsto. Se você pegar minhas contas lá de 2016, de todo o crescimento na sequência, ele chegaria em 2026. Eles alcançam esses números que a gente, pelo menos os que eu tenho conhecimento, né, óbvio. Eu não tenho conhecimento em todos. Eles chegam em 2025 nesse número, né? O evento atinge hoje um patamar de ocupação de espaço quase que completo do Center Norte já. Talvez em mais um ano, se ele pegar mais um espaço que tem ali, ele completa em termos de espaço o máximo. Aí, obviamente, o evento tem que, de uma forma estruturada, ver o que é melhor para ele na sequência. Se é consolidar o que ele tem, mudar algumas outras coisas, melhorar as coisas que tem que melhorar. O evento estava muito bom esse ano, de 2025, entende? É um evento bastante rico de pessoas, de negócios, para as empresas que estavam lá. A gente fica muito feliz, porque a gente vai visitar todos os anos o evento e ver aquilo que a gente ajudou a crescer em determinado momento, né, a crescer. E ali a gente muda a concepção de muitas coisas, a gente consegue trazer várias marcas grandes para cá, eles também daí depois conseguem estabelecer isso na sequência, né? Estabelecemos relação com o mundo inteiro, porque daí a gente se relaciona com o pessoal da Bet de Londres e começa a conhecer mais esse universo, né? A ida para esse grande evento nos dá um know-how para o futuro, para a Luciana e para mim, muito grande de fazer evento dessa proporção. Não que eu seja um amante de fazer isso todos os dias, gente, porque é realmente algo que é um por ano. É um por ano, tá, Rony? É um por ano e olha lá.
sabe? Realmente é muita minúcia, é muito detalhe, é muito isso, é muito E aquilo e tal. todos os números são muito altos, né? São, Todos os números, né? tem Tudo é muito tem alto. coisas que Tudo... você administra assim tranquilamente, tem coisas que são complicadas para você administrar, tá? Então você tem que estar atento. Mas o gostoso é assim, é quando, e isso acontecia muito com a gente, eu acho que se tivesse hoje ali aconteceria do mesmo jeito, que eu consigo no dia do evento, ainda às 7 da manhã, ir para minha academia, quando chega 10 para as 9, o evento vai começar às 9 horas, tá tudo funcionando, todas as pessoas que estão com você sabem o que fazer, todo mundo cumprindo seu papel num universo daquele enorme, sem você ter problema de credenciamento, sem você ter problema de banheiro sujo, sem você ter problema. Porque assim, eu tenho uma característica, eu e Lu. A gente vai dar a cara mesmo, a gente dá a cara para bater se precisar. Eu vou te cumprimentar todos os dias. Eu passo no teu stand ver se você tá tudo bem, se você está precisando de alguma coisa, o que tem que melhorar para o ano seguinte. Encontro com o cliente me abraça. Eu não tinha medo de rodar o evento e fazia isso com o Gustavo, que trabalhava comigo, né? O Marcos também, o outro, meu filho, também, quando ele estava no evento um ano, dava a cara para bater mesmo. Tem que dar. Se você presta serviço desse tipo, Sim. você não pode deixar de dar a cara para bater, tá? Se você quer fazer, então Até compra um bom porque- guarda-chuva que você vai tomar chuva. Até porque é assim que você vai fidelizar o teu cliente E é o que lá. acontece hoje, Rony. não é? E é o que acontece hoje. Que a gente está colocando um produto, que a gente daqui a pouco talvez toque nele aqui, né? Um projeto, não é um produto, é um projeto interessante, aonde a credibilidade vale qualquer coisa. Eu aproveito pra gente entrar nele, até por causa dos... Pouca gente sabe, né? Mas nós estamos aqui numa sexta-feira em Floripa. Esse cidadão chegou praticamente nessa madrugada lá de São Paulo, num outro grande evento da educação, e veio direto, né? Acordou praticamente aí sem o sol, com o sol ainda nem tinha nascido, para se deslocar até aqui a Top Master Eu fico Studios em São pensando José aqui, Anderson, para nos prestigiar. Então, onde é que a gente está indo com esse podcast? Olha o privilégio que a gente está tendo. não, da onde ele estava Né? ontem e de onde ele está agora, e daqui a pouco retornando para E sua família em Curitiba. Não só dessa movimentação, Mas- mas com todo esse carisma, todo esse carinho, todo esse amor, ouvindo ele falar sobre a educação, mas a pessoa que alavancou a maior feira de educação da América Latina. É. Tá aqui sentado na mesa do E- Escola em Voz. Não, somos privilegiados. E sabe que eu olho para a maior feira da América Latina e o que ela se tornou, olho com carinho e respeito, mas eu ainda vejo que tanto quanto fazer esse evento no grande porte que se tornou depois Educar, mas os eventos, os congressos regionais, eu acho que foram talvez até mais corajosos. É. Porque uma coisa é você fazer um evento em São Paulo frequentemente, conhecendo... Num país como o nosso, É, com características bem Continentais, regionais, né? Isso é uma coisa que... Então, por assim, um uma coisa lado- é você saber assim, eu vou fazer em São Paulo, é sempre geralmente o mesmo espaço, eu converso com o mesmo executivo dono daquele espaço, o gerenciador daquele espaço, as empresas fornecedoras dos estandes estão ali, a de alimentação, a disso, daquilo, a de segurança, a de recepcionista, ou seja, todo o background de serviços que são necessários para um evento desse grande porte, é muito mais fácil você fazer em São Paulo. Perfeito, você Né? tem toda a razão. E quando você eles fazem quer- isso todo dia e toda hora, É, né? exato. Quando você vai para uma outra cidade do Brasil, eles não estão tão acostumados a isso. E aí que é o que, por um lado, nos orgulha e, por outro lado, nos preocupa. Porque até hoje, desde que nós começamos a fazer isso em 94, 95, pelo Brasil inteiro, tá? Mergulhando no Brasil, internacionalizando, entrando para o interior, não o interior do Brasil dentro das capitais, tudo, né? Brasil Sim. afora. Ninguém fez isso mais até hoje. Ninguém fez isso. Hoje nós temos um trabalho muito interessante em Natal, no Rio Grande do Norte, um evento, um rapaz que está solidificando o evento a cada ano. Há um ano atrás, 2 anos atrás, um rapaz começou a fazer em Fortaleza, um evento que está ali tomando corpo. Gente, o Brasil é muito grande. Uma passagem aérea para você ir do Nordeste para São Paulo custa, perna ida e volta, mais caro que uma passagem para a Europa, às vezes. Uhum. Certo? Então, se a pessoa, por acaso, não tiver dinheiro, como é que ela vai se capacitar em São Paulo? Sim. Ou no Rio? Não tem como. Então, se você não levar, e esse foi um dos motivos que nós fizemos isso na época, né? Saímos de Curitiba e começamos a avançar o Brasil para poder possibilitar para todos os educadores do Brasil uma educação de qualidade, levando até ele o que você Conteúdos podia levar. relevantes, né? Entende? Porque ninguém, quando você diz, você falou da abrangência do Brasil todo, realmente isso é uma coisa que nos orgulha por ter feito isso, mas também nos preocupa porque nunca ninguém conseguiu fazer isso. Aí você vai dizer, por que você acha isso, Marcos?
Talvez pela forma com que a Luciana e eu encaramos as coisas, né? Uma delas é que nós resolvemos fazer com que cada lugar fosse a nossa casa. Nos adaptarmos às pessoas que estavam naquele lugar sem ceder às pressões de coisas que seriam vícios. Por exemplo, se tem determinados lugares do Brasil que 5 horas da tarde é a hora de tomar cerveja e sentar no boteco na esquina, certo? Sim, Saber sim. qual é o Não, não estado, tem, mas certo? Tem lugares do Brasil que não que começa às 10 da manhã a trabalhar, tem outros que começam às 6 da manhã a trabalhar. E você tinha que normatizar. Eu tive uma sorte, porque eu vinha de um estado onde, uma cidade, um estado onde era muito famoso naquela época que eu comecei, que era Curitiba e Paraná. O Paraná, Curitiba, Jaime Lerner, não sei o quê, Rua das Flores, todo mundo, você é do Paraná? As pessoas achavam que era de outro mundo. Então, você tinha uma certa moral para colocar algumas coisas, dizer, começa às 8, acaba tal hora, começa tal. E todo mundo queria trabalhar com a gente, todo mundo queria em tudo quanto é lugar. Então, pode ser que isso ajudou? Pode. Mas a forma com que nós lidamos com as pessoas talvez tenha ajudado mais ainda. A coragem, entendeu? O arrojo, porque não é fácil. É o que eu estou fazendo agora no exterior. É a Pois é. mesmíssima coisa. Mas aí, entrando nessa parte para a gente poder pegar vamos dizer assim, o encerramento desse episódio, surge agora então esse momento de fazer, só que de uma maneira diferente. Surge a ideia de criar comitivas de pessoas ligadas à educação para que possam conhecer, vamos lá, né, experiências educacionais direto da fonte, né? É mais ou menos isso, pelo que eu entendi. Na realidade, as imersões já existem, missões e imersões existem há muitos anos em várias áreas. Vamos ver para onde essa flecha tá indo agora. Já existem há muitos anos em vários segmentos e também na educação. A educação ela começa ali em 2009, 2010, algumas empresas dando algumas pontadas em alguns lugares, levando para um lugar aqui, lugar ali, daqui a pouco vai passando Mas tempo. imersão ou turismo? Não, pera. Quando eu falo imersão ou missão, né, para algumas são duas coisas diferentes. Como também turismo. Você sabe que você pegar um grupo, levar um grupo a passear conhecer Roma, você levar um grupo a conhecer Atenas, você levar um grupo. Isso aí já existe há muitos anos. O problema é como você vai pôr isso para ser o melhor rendimento disso, porque as coisas estão caras, então elas têm que ter um retorno legal. Tem que ter um tá? propósito. Muito bem. Quando nós com a concepção, por exemplo, eu fiz alguma coisa pela educação, trazendo pessoas de fora, capacitei aqui no Brasil inteiro. Hoje não é isso que eu vou fazer aqui dentro desta forma, não dá para trazer assim do nada, vou trazer um cara de novo aqui. Não, tem que fazer alguma coisa diferente. Né? Mesmo porque eu tenho um versículo bíblico dado por um amigo meu em 2019 que diz assim, pega lá Isaías 43, 18, 19, diz, você tem algo novo para você, presta atenção, vou abrir, você tem outras coisas que está aí na tua frente, você já não está vendo? Está lá, está escrito. Quem quiser olhar na Bíblia depois vai ver o versículo, vai ver bem o que eu estou falando. E eu vou abrir rio no deserto para você. Entendeu? Fiquei com aquilo. Falei, meu Deus, o que será que vai acontecer na minha vida? Será que vai vir alguma coisa diferente? Tal, tal, tal. Hoje eu vejo que aquilo faz muito sentido com o que está acontecendo agora. Então eu tenho que criar uma coisa diferente, uma coisa nova, tá? Em cima daquilo que talvez também já existe. Os benchmarks existem para isso. Para que eles te deem ideias, para que eles te orientem, te deem um norte, um prumo, alguma coisa assim. E quando chega agora em janeiro desse ano e vem a viagem para a Turquia, o meu filho nos levando até lá, o Gustavo, ele está morando na Itália, daí ele leva, a gente vê muitas coisas e aprende muitas coisas. Eu volto para o Brasil e digo, é isso. Né? E algo assim muito profundo, muito sobrenatural mesmo, fala comigo, eu digo, é isso. E aí eu começo a aprimorar isso, aprimorar cada vez mais, dia a dia, estudando mais, e vem todo o trabalho das imersões, da forma com que ele vai ser colocado, não como uma imersão, não que as outras que existam sejam ruins, pelo contrário, são ótimas, mas cada um tem a sua característica, a gente resolveu dar uma roupagem para nossa, a gente resolveu tratar de uma forma diferente e fazer a implantação no local. Olha lá atrás. A implantação no mesmo estilo, mostrar o que a gente tem de qualidade para quem está lá, nos conhecer, né? Fechar muito bem, porque se você deixar lá no exterior, eles também põem do jeito que eles querem a programação, tá? Eles vêm com uma palavrinha de 15 minutos falando, blá, 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 nosso país é assim, pá, 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 pá. Aí o cara que está lá vai bater palma, vai tirar uma foto na frente da embaixada, vai tirar uma foto na frente da biblioteca, na frente do museu, e vai dizer, eu fui passear não sei aonde, voltar, e daí ele, uma semana, ele cai na real e diz, não aprendi nada. E nós queremos resultado, nós queremos continuidade. E aí, falando em continuidade, faz parte do nosso projeto também, que é a reaplicação no retorno. Esse grupo volta como pessoas que vão ser
guindadas a um quadro de, vamos dizer assim, de protagonistas de uma nova fase, multiplicando para mais 200 pessoas, quando eles voltarem, esses 25 de cada cidade, tá? Depois disso, eu trago aí sim 6 educadores daquele país para cá para fazer um seminário só sobre a Estônia, a Finlândia, só sobre a China, só sobre Singapura e assim por diante. De maneira que o meu objetivo, minha missão agora é internacionalizar lá cá, ou seja, lá aqui dentro e aqui dentro lá fora, fazendo uma troca disso tudo. Por quê? Porque o Brasil tem muita coisa boa que tem que ir para fora. Se não é para a Finlândia, pode ser que seja para a África. Certo? Se não é para um lugar, pode ser que seja para outro, porque nós temos muitas coisas boas, como acabamos de falar, do que tem de bom aqui em Floripa, por exemplo. Por que não? Mas tem que ter alguém que saiba como fazer isso, como levar isso lá para fora. Né? E aí então vem a ideia disso, e vem a ideia de pegar de cara os 10 maiores e melhores países hoje eleitos por nós em termos de educação. Então, no lado do Oriente, Singapura, Coreia, China, Japão, pelo menos os 4. Do lado do Ocidente, Finlândia e Estônia. Pegar a Itália, que é um berço de educação muito forte, tanto na área da infância como na área de estudo em geral, na região de Bolonha, que é onde nós escolhemos fazer, Firenze, Bolonha, aquela região da Toscana ali, né? Mais. Estados Unidos, Dinamarca e Suécia. E tem outros ainda. Tem Irlanda na fila, porque a Irlanda está bombando a cada dia mais, vai subindo aí terrivelmente. Então, esses nossos 10, daqui a pouco vão se tornar 20, gente. Talvez a gente volte um dia aqui, eu venha falar de 20 potências mundiais, aonde aí entra outra habilidade da futuro. Como é que eu vou fazer essa leitura lá fora? Porque tem que ter alguém que é um curador, e essa é a nossa especialidade, particularmente a minha especialidade, de saber fazer a leitura do que acontece lá dentro com o que acontece aqui dentro e estabelecer essa relação. Eu passo que quando eu chego para você, que é um dono de escola, eu chego para você, que é um coordenador ou então um diretor, você vai entender o que eu estou falando e vai dizer, eu tenho que ir nessa viagem. Porque nessa viagem, eu posso ter um dia de turismo só, ou 2 dias de turismo. Turismo é aquele que Sim. você passeia na cidade. Comprar um conhecendo. souvenir, fazer uma foto. Perfeito. Mas eu vou voltar de lá transformada, como nós falamos hoje no almoço, culturalmente. Eu vou voltar transformado de lá, sob o ponto de vista de mentalidade, uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade global. Eu vou entender que o mundo realmente ele é um pouco diferente daquilo que eu imagino dentro do meu bairro. E aí que eu vou começar a modificar a vida da minha escola, eu vou começar a modificar a vida da minha comunidade, a vida da minha cidade, a vida do meu estado e a vida do meu país. É simples assim. Porque o processo ele não corre só de lá de Brasília para baixo, ele tem que ocorrer de lá para cá e daqui para lá. Sim. Ele é uma via de 2 mãos. É simples isso. Quando é que é o primeiro grupo, Marcos? Agora em outubro. Né? Outubro Nós já de estamos 25. até com já estamos até grupo de 25 e nós já estamos aí com, posso dizer, praticamente com metade das vagas ocupadas em Vai cada pra- uma vai pra das onde? cidades. Finlândia, fazendo 2 cidades, Turku e Helsinki, com 2 experiências diferentes dentro do mesmo país, hein? 10 dias. A pessoa sai numa sexta, volta no outro domingo, por exemplo. Chega no Da Brasil no outro Finlândia. domingo. E depois, na semana seguinte, já é Estônia. Mas ela pode optar, ela pode ir só para a Finlândia, ela pode ir só para a Estônia. Ela não precisa ir. E agora, quando é agosto... Mas tu ajuda a escolher, conforme o perfil da escola, por exemplo? por Faz exemplo, por exemplo, assim, ó, Anderson, deixa eu ver qual é a mentalidade da tua escola, qual é o modelo da tua escola, para ver se você é mais Estônia ou mais a Finlândia. gente funciona se eu não- até como mentor se precisar. Se eu não puder ir nos Perfeito. dois, né? Questão... A pessoa... Tem gente que pergunta para mim, aonde você tem condição, de repente, de trazer mais experiência para mim, que sou da área pública. No caso aqui, dessa pergunta que eu acabei dessa colocação que eu acabei de fazer, a Estônia, por exemplo, pode dar um retorno muito grande por questão da digitalização. Gestão mesmo, gestão pública. Exatamente. Gestão dos recursos. Uma ligação, Assim, exatamente, uma ligação entre questão de corrupção, questão de controle público. Não que na Finlândia não tenha, a seriedade é tão grande quanto. Mas é muito interessante, entende? Então, a gente já indica, tanto que deve ser composta a delegação da Estônia com pelo menos 50% da área pública, né? E 50% da área privada. Isso me facilita muito. Por quê? Porque eu posso até, no momento que eu tiver definido as pessoas, quase que personalizar também algumas coisas dentro da própria cidade. Pode ser que eu vá dentro de um organismo e tenha 12 pessoas aqui conversando sobre algo que diz respeito à área pública e 12 pessoas aqui um assunto que seja da área... Porque eles mesmos me dão essa liberdade de fazer isso. Eles, que eu digo, os parceiros locais. Entendeu? Então, é dessa forma que funciona. É uma viagem que, se a pessoa quiser comprar passagem pelo seu próprio direção, ele pode, senão a gente indica até uma agência, ela paga a imersão para nós, e essa imersão ela tem direito a hotel, a café da manhã, hotel 4, 5 estrelas, ela tem direito a todo o transporte interno, lá a gente leva do aeroporto, se ela for com o grupo todo junto, a gente leva de volta, ela tem coffee break durante o evento começa no domingo à noite, ela chega sábado,
dorme já por nossa conta. No domingo ela tem uma abertura solene à noite com jantar que a gente dá, já tem fala. E segunda-feira vamos para a luta, às 9 da manhã até às 17h30. Depois à noite estão livres, depois tem um jantar de confraternização, no sábado um turismo, daí ela pode voltar de noite para o Brasil. Se quiser ficar mais um dia, a pessoa pode ficar, né? Se quiser esticar, não tem problema nenhum. Se quiser ir junto com o grupo, a pessoa tem dificuldade de idioma e tal, a gente tem pessoas nossas que falam o idioma, lá é tudo com tradução simultânea, português e inglês, Olha. né? Tudo com aparelhagem, tudo isso. Ó. Fui para lá agora, já acertei com um brasileiro que mora na Polônia, e que vai me traduzir os 2 países, e aonde eu precisar ele como inglês, ele vai ser o meu tradutor, porque ele está acostumado a fazer isso para todas as pessoas que fazem isso. Bom, nós vamos ter que fazer o encerramento, meu amigo, porque é muito conteúdo, mas nós temos uma agenda a cumprir. Marcos, nós queremos agradecer enormemente a tua gentileza depois de uma semana tão cheia, uma agenda tão cheia, tão apertada, com tantos compromissos e, enfim, até antes aqui de começar o episódio, né? Já transmitindo aí para alguns parceiros aí a possibilidade, né, de viagem agora, né, desse primeiro grupo. A gente acompanhou aí, o teu telefone não para de tocar. Obrigado por ter colocado o Escola em Voz aí no final de semana, né, e ter escolhido estar conosco aqui, prestigiar o nosso trabalho também. Todas as pessoas que te conhecem, que são comuns, né, que a gente conhece, você sabe disso, né? Eu gosto de falar disso porque é muito genuíno e verdadeiro, mas assim, são pessoas que admiram o teu trabalho da Lu, o que vocês fizeram durante todo esse período, em todas as etapas, né? Até chegar à venda lá os britânicos da Bet. E nós não temos nenhuma dúvida de que vai ser um sucesso esse projeto das imersões, né, internacionais nesse grupo aí inicial de 10 países, e que as escolas que tiverem a oportunidade de acompanhar esse trabalho com certeza elas vão voltar diferentes. E nós gostaríamos, de algum momento, né? Em algum momento a gente vai estar encaixado aí, se não numa imersão, mas uma dos retornos, né? Que é a replicação. Sim, A gente gostaria perfeito. de estar lá para poder ver o evento de retorno, ver a fala das pessoas e talvez até convidar uma ou outra para vir aqui, ou 2 ao mesmo tempo, né? Temos espaço para ter 2 convidados simultâneos aqui para contar essa experiência, né? Então acho que tem muita coisa que a gente pode acompanhar aí e desejar para você, para a luta, para toda a sua família e para todos que te acompanham sucesso aí, tá bom? Bem, eu agradeço e eu acho que, se vocês me permitem, a pessoa pode fazer simplesmente no direct do Instagram, fica muito mais fácil, @futuroeventos, né? Muito fácil. Ela simplesmente diz assim: eu quero informações das imersões, ou então coloca: eu ouvi ou te vi no Escola em Voz, né? E quero informações das imersões, coloca o seu telefone, seu contato, e nós fazemos imediatamente contato, né? E tem as redes sociais estão aí, site também da São Futuro 25 Eventos. pessoas. 25 pessoas em Pra, cada uma das com cidades 25 na agora. Estônia e E 25 agosto na... já está aberto a inscrição, as reservas para 2026. Que vem, o que vem primeiro? Vem Coreia, Japão e China, logo em maio. No segundo semestre, de novo, vem Finlândia, Estônia, Dinamarca e Suécia. 4. E vem a Itália no primeiro semestre também. Então, são 4. Né? Opa! 4 e Então, 4. para agora, Estônia e Finlândia, 2025, embarque em outubro. Perfeito. E aí, 25 pessoas, esse grupo limitado, naturalmente, pelas condições, assim, sempre 25, sempre assim, 25. sempre Tá, em perfeito. torno de 25 pessoas e, como eu disse, não tem função, ela pode ser dono, pode ser diretor, pode ser um coordenador, tem escolas que às vezes Secretário, mandam, pode ser prefeito. um secretário, pode ser um prefeito. Aliás, eu até, na área pública, diria, um prefeito e um secretário não pode perder uma imersão como essa, porque muda completamente A ideia, toda né? uma comunidade que você não imagina, sem contar outras portas que vão abrir para eles, né? Então, realmente... E assim, o projeto, ele não é um projeto isolado, gente, de começar e acabar. Ele é um projeto para deixar um legado realmente de vida da educação brasileira em cima desse projeto chamado Imersões. Porque quando a gente vai e volta, a gente está dando valor não só porque tem lá fora, aqui, como que tem aqui lá para fora. Tá? E vocês vão poder ver isso, porque nós vamos falar muito em imersões, inclusive dentro do Brasil ainda. Tá? Em projetos que valem a pena ser conhecidos, as pessoas não conhecem. Lembra que eu falei do navio que chegou aí esses dias? Sim. As pessoas só sabem isso. O frango, ninguém sabe que está chegando. É verdade. Ou que tá saindo, tem né? muita, tá saindo. Ninguém fala, às vezes, que tem uma, como você citou, Sobral agora há pouco, tem outras tantas em 5 né? mil e tantos municípios, muitas experiências interessantes e que devem ser mostradas.
dentro do próprio Brasil e também para quem está lá fora, porque eles querem conhecer. E eu quero ser responsável por essa ligação. Tranquilamente. Serei eu o responsável Será por isso. mesmo? Será? Tudo será. A Escola e Voz vai estar junto. Tá bom. Já obrigado, estamos juntos. Obrigado pelo espaço aí. Obrigado, Tudo bom para você. Rony, obrigado por tudo aí, tá bom? Você quer encerrar, Rony, para nós? Nós tivemos hoje a maravilhosa presença aqui do Marcos Melo e uma história de vida sensacional. O tiro de 7 metros dele foi certeiro. E nós só temos a agradecer e parabenizar pelo trabalho e desejar Obrigado. muito sucesso para os eventos futuros que você está fazendo agora com as imersões, que você possa ter essas imersões trazendo diretores, coordenadores, professores, pessoas ligadas à educação, pessoas públicas, mas que elas venham realmente com esse intuito de construir algo para deixar um legado para a educação brasileira, que é o que nós mais Perfeito. precisamos. Muito obrigado pela sua vinda, muito obrigado pela sua disponibilidade, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua história. Um Obrigado. abraço para sua família, que eu vi que Obrigado. a sua família é o seu grande eixo Sim, também. sim, é o sustentáculo. E isso é muito importante para nós, para os nossos valores enquanto parceiros aqui nesse podcast também. Para você que nos assistiu e acompanhou o episódio especial que tivemos aqui com o Marcos, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, compartilhe, curta principalmente e acompanhe os nossos outros episódios que trazem conteúdos relacionados à educação brasileira, à educação em geral. Nós voltamos num próximo episódio com conteúdos relevantes e interessantes para você e nos ajude a propagar o Escola em Voz, seja nas plataformas de streaming da Amazon, da Apple Podcasts ou no Spotify, ou aqui no YouTube, fazendo a sua inscrição. Um grande abraço e até a próxima. Este episódio do Escola em Voz contou com o apoio das seguintes empresas e marcas. Joy Brinquedos. Diversão é assunto sério. Via Jovem. A principal parceira das escolas particulares. Elos Educação e Turismo. Jornada das Profissões. 2025. A maior feira itinerante do sul do Brasil. Travelmate Intercâmbio é para a vida toda. Anderson Gross. O consultor número 1 das escolas particulares.